queridos ouvintes do Tributário ao Pé do Ouvido, o seu podcast de direito tributário. Quem fala aqui é Carlos Renato Cunha e eu estou aqui hoje com o meu amigo Felipe Cianca Fortes. Tudo bem, Felipe? Oi, Carlos, tudo bem? Olá, ouvintes. Muito bom estar de volta aqui. Muito bem. E também com o meu amigo Edival Luiz Mazari Júnior. Tudo bem, Edival? Tudo ótimo, Carlos. Boa tarde, bom dia, boa noite para nossos ouvintes. Que ótimo momento para falar de direito tributário. Muito bem, pessoal. E hoje nós temos aqui um convidado especial que vai nos dar uma aula sobre a história do direito tributário, da doutrina do direito tributário. Então, eu gostaria de apresentar aos nossos ouvintes o professor Jefferson Teodorovics. Tudo bem, professor Jefferson? Tudo bem, Carlos Renato? Bem, professor Jefferson, o senhor poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Bem, a minha apresentação é bem breve, né? Minha titulação, eu sou doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela PUC Paraná, especialista em Ciências Contábeis pela Federal do Paraná, bacharel em Direito pela PUC, sou professor substituto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Na verdade, estou encerrando o contrato agora, né? Mas ainda se me mantenho, né? Sou professor também do mestrado em Direito da Católica de Brasília e atuo com direito tributário, né, direito financeiro, né, que são as minhas principais áreas de atuação. Muito bem, professor Jefferson, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do direito tributário brasileiro da dogmática. Mas antes, os recadinhos de sempre. Curtam a nossa página no Facebook, no LinkedIn, sigam a gente lá no Twitter, @ouvido, no Instagram, @tributário-pé-ouvido, e mande e-mail então com elogios, sugestões para o contato @tributariopedoouvido.com.br. Também gostaríamos de recordar que esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Então, vamos lá! Muito bem, eu gostaria de dar um testemunho aqui para os nossos ouvintes. Nas minhas pesquisas do doutorado, eu dei de cara com um livro na biblioteca da Universidade Federal do Paraná, e esse livro me impressionou muito. História Disciplinar do Direito Tributário Brasileiro, da editora Quartier-Latam. E esse livro, ele é o fruto, ou ele é uma elaboração, né, da tese de doutorado do nosso convidado de hoje, o professor Jefferson Teodorovics. E então hoje a gente gostaria de fazer um episódio diferente. A gente vai tratar de um assunto que não é da prática da advocacia do direito tributário, mas que tem muita relação com a vida de todos aqueles que amam essa disciplina. Então, professor Jefferson, a gente gostaria de começar esse bate-papo, que é um assunto denso, né, porque é acadêmico, mas tornando ele o mais leve possível. Diz uma coisa, bom, eu imagino o seguinte, a gente um dia vai gravar um episódio sobre a história do tributo. Né? Então o tributo existe, eu acho que desde que a sociedade humana existe. Eu estou falando alguma besteira muito grande ou não? O tributo em si? De forma alguma, né? É claro que nós podemos compreender o tributo, né, como uma contribuição, né, até como era um nome que era chamado tributo antigamente, ou uma forma que o indivíduo contribui para a sobrevivência ou manutenção de uma coletividade, né? É claro que existem posições doutrinárias que divergem, né, sobre a natureza tributária em alguns períodos históricos, né? Algumas doutrinas tendem a enxergar o tributo já numa visão mais, digamos assim, jurídica, né? Onde existe já um Estado de Direito, né? O tributo já pode ser considerado um tributo de verdade, né? Mas se a gente fizer uma interpretação ampla, né, dá para compreender que o tributo já existe aí desde o momento em que o homem passou a viver e sobreviver em coletividade, né? É enxergado numa acepção que foge do caráter pecuniário, né, mas tem com a contribuição que o indivíduo pode oferecer para a manutenção e sobrevivência daquela coletividade da qual ele faz parte, né? Muito bem. Agora eu imagino que o estudo sistematizado disso que a gente conhece como tributo é uma coisa bem mais recente. Então, o senhor poderia nos explicar assim, esses primórdios do direito tributário enquanto ciência? Olha, a ciência do direito tributário, como, digamos assim, uma disciplina, né, ciência ou disciplina, né, trato como sinônimos, né, ela pode ser considerada como uma ciência recente, né, no desenvolvimento das ciências jurídicas. Se a gente for pegar, por exemplo, algumas disciplinas aí, como direito civil, direito penal, elas são muito mais antigas, né? Até mesmo o direito administrativo, né, o direito financeiro, que também são mais antigas, mas nem tanto assim, né? Posso dizer que o direito tributário aí tem... isso não sou eu que digo, na verdade, são outros autores que defendem essa posição, como Fernando Sáenz de Burranda, William Cruz na Alemanha, né?
que o direito tributário ele começa a aparecer como uma ciência jurídica reconhecida mesmo a partir de 1919, especialmente a partir da edição do Código Tributário Alemão, o que não significa que não haviam estudos tributários antigos, antes de 1919, mas a ciência mesmo, a produção bibliográfica, que se auto-identifica como uma disciplina autônoma, né, jurídica autônoma em relação a outros campos do direito, como, por exemplo, o direito civil, o direito financeiro ou administrativo, ela realmente aparece após o Código Tributário Alemão, ou seja, após 1919. Então eu poderia dizer aí que o direito tributário tem 101 anos de idade. Ele é um filho do século XX, né? Ele é um filho do século XX, isso mesmo. Ele é um filho do século XX. Claro que ele foi gestado antes, né? A gente pode identificar estudos tributários, ou pelo menos análises tributárias, no século XIX já, né? Só que não sob a perspectiva jurídica tributária, mas sim no campo de outras ciências. Por exemplo, a ciência das finanças públicas, né? Como é hoje conhecida as finanças públicas, a própria economia política, o direito administrativo, né, do século XIX, né, e o embrionário direito financeiro, né, que começa a aparecer tímido no século XIX, mas se desenvolve especialmente a partir do começo do século XX também, especialmente após a obra do Franz von Neubach-Reinfeldt, que em 1906 escreveu um livro chamado Compêndio de Direito Financeiro, ou Grundrisse des Finanzrechts, que basicamente significaria compêndio ou resumo do direito financeiro. Essa obra ela teve o mérito de realmente ser a primeira obra sistemática de direito financeiro. Mas, ao mesmo tempo, ela também deu um impulso muito grande para o próprio estudo do direito tributário, porque se você fosse analisar a edição francesa, que foi a tradução ao francês em 1910, já maior, já mais ampliada, dava para dizer assim que 100 páginas do livro, eu acho que tinha mais ou menos umas 450 laudas, as 100 primeiras páginas eram dedicadas ao direito financeiro, né? Os temas do direito financeiro, direito orçamentário, mas as 350 páginas restantes eram dedicadas aos chamados impostos públicos, principalmente. Então, na verdade, a obra do Franz von Neubach-Reinfeldt era muito mais dedicada ao próprio direito tributário do que ao direito financeiro. Então, ali já se mostra que o direito tributário já tinha um potencial de estudo e uma preferência muito grande entre os estudiosos da área, né? E um pouco mais anterior, até o Franz von Neubach-Reinfeldt, merece registro também a obra do Otto Meyer, né? A obra do direito administrativo alemão, que foi publicada em 1895, também não tão distante da obra do Franz von Neubach-Reinfeldt, no qual ele escrevendo em 2 tomos, né, como se chamavam os volumes na época, ele escreveu um tomo como do poder de polícia e do poder financeiro. Né? E nesse tópico, nesse capítulo, digamos assim, do poder financeiro, no qual ele via muitas ligações com o poder de polícia, ele trouxe várias contribuições muito preciosas para o futuro direito tributário, né? Como, por exemplo, a concepção inicial do tributo, uma perspectiva jurídica, né? A classificação tripartida de tributos, né? Em contribuições, taxas e impostos, um esboço da legalidade tributária também, né? Do poder financeiro, né? Até houve alguns problemas de tradução em outras obras do Otto Meyer, especialmente na tradução espanhola, que o poder financeiro foi traduzido como poder tributário, né? E aí houve um errinho aí de tradução que acabou fechando um pouquinho, né, a amplitude do fenômeno financeiro na obra do Otto Meyer, né? Então, nessas obras do século XIX e comecinho do século XX, nós já víamos uma preocupação com questões tributárias, né? Mas ainda sob uma perspectiva de outros campos do conhecimento, né? Seja do âmbito do direito administrativo, né? Seja no âmbito do direito financeiro, né? Especialmente na Alemanha, né? A obra do Otto Meyer era alemã, ao passo que a obra do Franz von Neubach-Reinfeldt era austríaca, né? Na época era tudo junto, né? Não fazia tanta diferença assim, mas ainda eram contribuições sob uma perspectiva não do direito tributário, mas sim de outros campos do conhecimento. Esses autores podemos classificar como os precursores, então, do direito tributário, mas a base, você me mencionando assim, o Otto Meyer, o que ele tratou é a base do que a gente conhece como direito tributário, né? Sem dúvida. Na verdade, o próprio Otto Meyer, essa parte de poder financeiro, né, ele se baseou muito nas obras de ciência das finanças da época. Tanto que a classificação de tributos, né, que existia na época
que ele adotou, na verdade, naquele período era a classificação mais, digamos assim, mais pacífica, né, entre os estudiosos de ciência das finanças, né, que, para quem não sabe, a ciência das finanças era como se chamava a economia pública na época, né, no século XIX, até comecinho do século XX também, né. Então, era, na verdade, uma contribuição dos economistas da época, né. E aí, era na economia, na ciência das finanças, que se estudava mesmo o fenômeno tributário, né, as classificações, o conceito, os princípios tributários, tudo isso era desenvolvido no âmbito das ciências econômicas. E o Otto Meyer, né, teve o mérito, na verdade, de traduzir isso para o direito administrativo. Pegar esses conceitos que já eram bastante desenvolvidos na ciência das finanças do século XIX, até mesmo antes, né, e dar um caráter jurídico para esses conceitos. Né. Isso foi essencial para que os juristas começassem a realmente estudar esses fenômenos com uma perspectiva jurídica. Não dá para esquecer que até meados do século XX, quem estudava mesmo o fenômeno tributário eram os economistas. Os juristas estavam ainda começando, né, a tocar o fenômeno financeiro e tributário. Mas quem realmente era proficiente no estudo do fenômeno tributário eram os economistas, né, os financistas. Isso influenciou muito, até hoje influencia muito na construção tributária. No próprio direito tributário, por assim dizer. Não, eu tô me recordando do Beck, de toda a questão do início, depois a gente vai falar, né, da doutrina brasileira, e toda essa questão de se diferenciar da ciência das finanças, né? Diga, Edival. Eu achei interessante esse comentário inicial. Eu só queria fazer uma pergunta, professor, a respeito desses autores precursores. Ambos, eles estão inseridos numa cultura do direito continental, europeu continental, civil law. Paralelamente a isso, o direito com características anglo-saxãs. Como é que se deu o início do direito tributário também? No caso dá para dizer o seguinte, assim, em relação à experiência brasileira, o direito anglo-saxão, ele não contribuiu tanto naquele momento inicial quanto o direito continental, digamos assim, de matriz codificadora, digamos assim. A common law ela não influenciou muito naquela época, especialmente porque quem acabou liderando, né, esse desenvolvimento foi justamente dois países de tradição continental, que foi a Itália e foi a Alemanha. Né? Então, os grandes estudos, né, as repercussões muito mais fortes no campo do direito tributário e financeiro acabaram se dando nessas áreas. Na verdade, as obras anglo-saxãs, na verdade, elas foram muito mais dedicadas à ciência das finanças, né, e aos estudos dos tributos. Né? Tivemos grandes financistas aí na época, tanto ingleses quanto americanos, mas muito mais ligados à ciência das finanças mesmo do que ao chamado tax law, né? E assim, influenciar de fato até mesmo o Brasil. Tem um autor que eu admiro muito, né, que é de tradição norte-americana, né, que é o Edwin Seligman, que escreveu assim, trabalhos maravilhosos sobre a perspectiva da ciência das finanças, especialmente sobre o imposto, né, sobre o imposto de renda. Era um financista liberal clássico, né, como a maior parte dos financistas ingleses e americanos, mas tinha uma contribuição muito vasta e acabava também influenciando, né, o próprio pensamento do direito tributário e financeiro da época. Mas é mais uma perspectiva da ciência das finanças mesmo, assim, né, o que é muito curioso, na verdade. Né, essa tradição, digamos assim, formalista, jurídica, ela se dá mais forte mesmo, né, de tradição continental, como você bem mencionou, né, numa experiência alemã, de matriz alemã, né, de língua alemã e italiana, né? E por esse motivo que o nosso direito tributário acabou seguindo mais para esse caminho nesse momento. Professor, eu achei curioso essa correlação que o senhor estava dizendo entre o estudo do direito tributário ter se iniciado com os economistas, né, com o pessoal do direito financeiro. E eu achei incrível o quanto isso, até hoje, lógico, agora em menor grau, acredito eu, mas ainda assim a gente vê na nossa dogmática brasileira um pouco dessa confusão, né? O senhor estava dizendo, eu estava me lembrando aqui. Quando eu fazia faculdade, na graduação, tive a disciplina de direito financeiro e agora eu estou lembrando, o primeiro manual que eu peguei era um manual de direito financeiro e tributário. Então a gente ainda, veja bem, 100 anos depois, né, a gente ainda tem aqui coisas que reproduzem, né, a origem da doutrina tributária lá atrás, né, se verificando que acho que em certos momentos, certas ocasiões, há uma certa confusão, né, embora hoje a gente já sabe que são coisas assim, que talvez o que tem em comum dos dois lados é que se tratam de dinheiro público, né, mas que o direito deixou de ser um direito tributário deixou de ser uma parcela dependente, né, ou uma partezinha do direito financeiro, acho que já há muito tempo, né. Sem dúvida, Carlos Renato, eu realmente concordo contigo. Na verdade, assim, existem vários motivos pelos quais o direito financeiro ele acabou não se desenvolvendo tanto assim,
pelo menos uma primeira impressão do que o direito tributário, né? Pode-se perceber que desde das primeiras obras de direito financeiro que foram publicadas, sempre se deu uma grande atenção ao direito tributário. Mas isso tem motivos claros, assim, porque sempre foi a área em que a relação tributária era mais sensível, né? Porque tocava justamente diretamente no patrimônio do contribuinte, do cidadão. E isso acabou gerando imediatamente interesse de advogados, de estudiosos, de técnicos fiscais, né? E isso acabou gerando um interesse maior por parte até mesmo da academia, né? É claro que também o fato de haver um código tributário criado na Alemanha, né, e não um código financeiro, favoreceu muito também o direcionamento de estudos financeiros para o campo tributário. Mas, detalhe, nós tivemos grandes obras europeias de direito financeiro, grandes obras mesmo, fantásticas, e geralmente por pessoas que estudavam o fenômeno tributário e também o direito financeiro. No Brasil, nós tivemos um fenômeno parecido. Sempre, desde o início, nós tivemos aí uma certa tendência a estudar mais o direito tributário do que o direito financeiro. E o surgimento das cátedras de direito tributário, especialmente nas principais faculdades no começo, em meados da década de 60, por aí do século XX, acabou também favorecendo um direcionamento natural ao estudo do direito tributário e uma menor atenção ao estudo do direito financeiro. Geralmente, inclusive, quem estudava financeiro pensava em tributário. Tinha obras aí publicadas como direito financeiro que, na verdade, eram só tributário, né? Especialmente as primeiras. Tanto que, até hoje, não é uma tradição, né, nas nossas faculdades de direito que se mantenha a disciplina de direito financeiro na grade obrigatória, no máximo como optativa, né? O que é um absurdo, né? Se for analisar pela perspectiva da lógica, né? E isso começou a mudar um pouco mais, especialmente com algumas leis brasileiras recentes, não tão recentes, né? Mas que acabaram, digamos assim, reimpulsionando, né, o interesse pelo direito financeiro, como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que acabaram dando um gás, digamos assim, para que o estudo do fenômeno financeiro fosse reanimado, né? Mas nós sempre tivemos bons autores aí, grandes autores aí que se dedicaram ao tema, né? Seja na USP, seja na PUC São Paulo, seja na Mackenzie, na UERJ, né, com o professor Ricardo Lobo Torres, né, que sempre foi um entusiasta também do direito financeiro, né? Então, assim, dá para dizer que o direito tributário acabou prevalecendo bastante, mas eu acho que hoje em dia está começando a aparecer mais estudos financeiros aí. Não se compara com o volume de estudos tributários, evidentemente, mas acredito que nos próximos anos aí o interesse pelo fenômeno financeiro vai aumentar, especialmente agora, até mesmo em relação à questão da pandemia, né, políticas públicas, questão orçamentária, né? Eu acho que tende a aumentar, mas é um fenômeno histórico mesmo, né? Não tem muito o que fazer, tem que tentar melhorar mesmo essa atenção ao direito financeiro. Professor, o senhor tocou num ponto agora que eu até ia fazer essa pergunta um pouco mais tarde, mas já que a gente entrou, o direito, me corrija se eu estiver errado, né? Afinal, o doutor aqui nesse tema é o senhor, não sou eu. Mas o direito tributário, ele sempre foi visto classicamente assim como aquele ramo do direito tal que estuda a instituição, a fiscalização, né, e a extinção, a arrecadação de tributo. Né? E me parece que isso, principalmente desde a Constituição de 88, mas muito mais recente, me parece que tem havido uma extensão desse final do direito tributário, né, em razão das contribuições, né, no sentido de que, olha, o direito tributário, em virtude das contribuições, ele não termina mais na mera arrecadação, porque como as contribuições ela tem uma destinação obrigatória, poderia e caberia ao direito tributário analisar se essa destinação foi efetivamente cumprida com uma condição de validade do próprio tributo, né? Então, assim, a gente poderia falar que, novamente, está havendo uma mescla, de alguma forma, entre o direito tributário e o direito financeiro, é uma impressão minha que está errado, ou isso é puramente direito tributário, não chega a ingressar necessariamente no direito financeiro. Como é que o senhor vê isso? O direito tributário e o direito financeiro sempre foram parte de um todo, né? Como até a ideia de autonomia didática, né? Então, sempre vão existir áreas de intersecção, né? A construção do direito tributário permeada na relação tributária do início até o fim, né? Da criação, da fiscalização, da cobrança, da arrecadação de tributo, é uma construção teórica que acabou ganhando áreas legislativas, né? E, portanto, acabou fortalecendo a sedimentação do espaço de atuação do direito tributário, né? Mas não é de hoje que há essa preocupação em relação à destinação e à arrecadação, como temas que devem ser considerados no direito tributário, né? Isso sempre foi um dogma, né? Um tabu para muitos tributaristas, especialmente os mais tradicionais, mas não é de hoje
que há reflexões, né, buscando aproximar, né, o direito tributário e o direito financeiro, tanto na questão da criação do tributo, como também na destinação. Existem alguns estudos bem interessantes, né, depois eu posso recomendar para vocês, que dão já isso no comecinho do século XXI, aí, finalzinho da década de 90, do século XX, que já começa a apontar nesse sentido, né, tentar fazer um diálogo maior, né, uma interdisciplinaridade, né, entre o direito tributário e o direito financeiro. Não tem como, na prática, tudo bem, até para questões de estudo, facilitar o estudo, essa especialização ela se justifica, mas na prática é tudo uma coisa só, né? Então faz muito sentido que haja análises que propiciem, né, o diálogo interdisciplinar entre a destinação, né, e a arrecadação, ou até mesmo momentos antes, né, da arrecadação. Então para mim faz muito sentido o teu raciocínio, Carlos Renato. Foi o Felipe. O professor. Foi o Felipe. O Felipe tava falando, tava ali o Felipe perguntando. Não tem problema. O professor, eu vou dar um passo atrás. Eu fiquei curioso ali com o surgimento do direito tributário lá nas terras germânicas. E o senhor mencionou também com um grande reforço italiano. E isso vai acabar influenciando depois a América Latina e o Brasil, né? Que a gente vai chegar lá. Mas a gente estava falando dos precursores. Quando que surge o primeiro tributarista? Quando que ele nasce? É difícil dizer assim quando que nasce o tributarista, né? Porque, na verdade, os primeiros tributaristas eles eram oriundos de outras áreas. Você via ali pessoas que eram do direito civil, do direito administrativo, do direito constitucional, da própria ciência das finanças. Então, na verdade, os primeiros tributaristas eram oriundos de outras áreas do conhecimento, né, jurídicos ou não. Né? Uhum. Mas, assim, o que mais importa, na verdade, foi o catalisador disso. O que fez esses primeiros estudiosos do direito tributário serem atraídos para esse campo que era tão, vamos assim, não muito agradável para os juristas da época? Foi a criação do Código Tributário Alemão, em 1919, através de um jurista chamado Eno Becker, que era um juiz fiscal alemão, né, que foi convidado lá pelo governo alemão a criar um código tributário, né, para facilitar o julgamento, a interpretação e aplicação das leis tributárias pelos juízes fiscais. Eu estou aqui pensando com os meus botões. Bom, primeiro, o Código Tributário Alemão nasceu no mesmo ano da Constituição de Weimar. E uma outra coisa é que eu achei interessante, e eu quero que talvez o senhor coloque isso no contexto que o senhor vai mencionar, porque tem toda uma discussão teórica alemã do século XIX sobre a codificação ou não do Código Civil, né? Sim. Como se fosse uma vertente diferente em relação aos franceses, né? Mas no direito tributário eles foram os primeiros lá a codificarem. Então, só essa observação, mas vamos lá, quero ouvi-lo. A tua observação é muito pertinente, Carlos Renato, porque, na verdade, assim, o século XIX, especialmente não, do ponto de vista da metodologia jurídica, né, das correntes da filosofia jurídica, da hermenêutica jurídica, né, elas acabam influenciando muito na cultura jurídica dos países, né, que travaram essa questão da codificação. Né. Se for pegar, por exemplo, a experiência francesa, né, com a codificação de direito civil, comercial, né, ela se deu muito antes, né, e gerou também tendências hermenêuticas, como, por exemplo, a escola da exegese. Né. Agora, ao passo que na Alemanha, especialmente por prevalecer naquele contexto o chamado historicismo jurídico, né, havia uma certa refração, especialmente em todo o século XIX, a criação de uma codificação, né, porque na prática entendia-se que essas codificações elas não acompanhariam a evolução da cultura do povo, né, cultura jurídica. Isso aí era uma visão do próprio Savigny, né? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, na virada do século, veio, né, o BQB, né? Com certeza foi influência da pandectística, né, da chamada jurisprudência dos conceitos, de outras tendências também filosófico-jurídicas da época, e acabou dando uma virada na experiência alemã. E é justamente por influência do Código Civil alemão que mais tarde surge o Código Tributário alemão, porque daí sim passa-se a ter uma cultura de codificação na Alemanha, né? E o Código Tributário alemão, ele, de certa forma, ele foi bastante influenciado pelo Código Civil. A própria noção de obrigação tributária, né, como um perfil obrigacional, né, que também é bastante discutível, até mesmo hoje em dia, né? Isso é tudo influência do Código Civil, né, de certa forma. Sim, com certeza. Na verdade, a própria ideia de codificação tributária era justamente uma resposta, né, do direito tributário para tentar se afastar da influência do Código Civil. Então, como na época o principal ordenamento jurídico infraconstitucional
constitucional era o Código Civil, não apenas para o direito civil, mas para outros campos do conhecimento que não se desenvolviam ainda também, né? O caminho natural para a emancipação do direito tributário era criar o seu próprio código, como um reflexo do Código Civil, né? Agora temos nosso próprio código aqui, com o nosso próprio método de interpretação e aplicação da legislação tributária, não precisamos mais utilizar, né, como referência o Código Civil. Essa influência do Código Tributário alemão fez surgir daí cadeiras de direito tributário, estudiosos do direito tributário, e isso se espalhou pela Europa inteira, continental. É assim que aconteceu? Sim. Isso, na verdade, não é um fenômeno propriamente exclusivamente do direito tributário, né? Isso já aconteceu em outras disciplinas, né? Por exemplo, o direito administrativo, né? Geralmente, assim, quando se cria tribunais especializados, né, seja no âmbito do direito administrativo, na França, por exemplo, seja no âmbito do direito tributário, a tendência é se tentar criar legislações, né, que permitam com que esses juízes possam interpretar e aplicar aquela lei, né? E aí, com a criação dos tribunais financeiros e com juízos fiscais, né, se criou a necessidade de um código de normas gerais que pudesse ser um instrumento de interpretação e aplicação das leis em matéria fiscal. Então, na verdade, assim, só para contextualizar o porquê que tudo isso aconteceu, né? Em 1918, né, entre 1914 e 1918, todo mundo sabe que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha perdeu, né, e foi obrigada a assinar o Pacto de Versalhes, né? E nesse Pacto de Versalhes, a Alemanha se obrigou a ceder em vários aspectos, a assumir vários compromissos, a restringir o exército, a pagar uma indenização para os países que venceram a guerra, para se assumir como responsável por ter criado a guerra. Enfim, a Alemanha estava completamente destruída, financeiramente, politicamente, demograficamente, e precisava se reconstruir, se remodelar. Então, em 1918, ela lançou mão de um plano de reforma administrativa financeira, né? Já assim que acabou a guerra, ela já lançou mão desse plano. E nesse plano havia a previsão da criação de tribunais financeiros, que tinham como meta, né, propiciar a arrecadação, né, para o Reich alemão na época, que estava muito carente de recursos financeiros. Só que na época, com a criação desses tribunais financeiros, foram criados também juízos fiscais, né, ou seja, varas fiscais com juízes especializados em julgar matéria tributária entre o Estado e o contribuinte. Só que esses juízes fiscais, eles não tinham um apoio legislativo adequado para julgar, né, a matéria tributária, porque a legislação na época era muito escassa e muito bagunçada, e isso dificultava muito, né, a interpretação e aplicação da lei tributária. Na prática, por falta ou por complexidade das leis tributárias da época, os juízes acabavam tendo que utilizar como referência básica o Código Civil e os conceitos de direito civil. E isso acabava prejudicando muito o julgamento dos juízes fiscais da época, porque na ocasião do Código Civil, naquele contexto histórico, o Código Civil alemão era muito formalista. Ele se preocupava mais com a forma do que com a realidade dos fatos. Isso acabava repercutindo no julgamento dos juízes que utilizavam o Código Civil como base. Por esse motivo, né, identificando esse problema, né, o governo resolve convidar um desses juízes fiscais, chamado Eno Becker, para redigir um código de normas tributárias próprias, né, que permitiria que os juízes fiscais tivessem um instrumento legislativo para interpretar e aplicar a sua própria lei tributária aos casos concretos que eles julgavam. É claro que, na verdade, também havia um conteúdo ideológico muito grande nesse código, né? Até porque a Alemanha vivia num estado de emergência, então o Código Tributário ele foi criado num ambiente de emergência, de carência de recursos fiscais. Isso, sem dúvida alguma, repercutiu também na elaboração dos artigos, né? E na própria Constituição de Weimar, né? Então, e aí vem a questão de Weimar, né? Weimar também foi criada, né, para atender essa demanda do Pacto de Versalhes, né, para mostrar que a Alemanha tinha superado aquele momento bélico, né, que agora era um Estado social, né, democrático, né, que buscava resguardar direitos sociais de segunda dimensão ou geração, né, e também até mesmo com previsão de tributos, né, que tendiam a tentar viabilizar recursos para a reconstrução da Alemanha, até mesmo tinha lá um tributo para financiar a reconstrução de Berlim, né? Então havia todo um conteúdo ideológico por parte tanto da Constituição de Weimar como também do próprio Código Tributário. O Eno Becker foi convidado a criar esse Código Tributário nesse ambiente, né? E ele criou super rápido. Em 6 meses foi redigido o texto do Código Tributário alemão e já entrou em vigor logo no final de 1919.
E o Código Tributário alemão tinha como objetivo expresso, né, se constituísse num código, um corpo de normas que permitiria ao juiz fiscal interpretar e aplicar o direito tributário com autonomia em relação à influência do direito civil e, sobretudo, do Código Civil. Né? E aí, com a criação desse Código Tributário alemão, que, claro, tinha esse certo conteúdo ideológico, né, pró, digamos assim, arrecadação, né? Era um instrumento para viabilizar a arrecadação do tributo por parte do fisco, né? Claro que com limites legais, mas sim, era um instrumento que viabilizava, que procurava dar legitimidade para a arrecadação dos tributos por parte do fisco. E isso também era muito claro em alguns métodos interpretativos que se criou, que o Enno Beck criou na época. Né? A partir da criação do Código Tributário alemão, influenciado por todo esse contexto, os juristas da época, economistas, financistas, começaram a se interessar pelo código e começaram a estudar o código, começaram a discutir, debater, né? Começaram a publicar artigos, monografias, livros. Né? Começou, no ano seguinte, a criação do Código Tributário alemão, criou-se uma cátedra de direito tributário em uma universidade na Alemanha. Né? Começaram a se criar cursos de direito tributário também. Olha, aí surgiu o nosso emprego, né? Surgiu o nosso emprego aí. Sim, graças a Deus, né? Que bom, né? Inventaram o tributarista. Exatamente. Então, na verdade, foi um processo, né? Muitos juristas que eram do direito civil, do direito constitucional, do direito financeiro, administrativo, da ciência das finanças, começaram a estudar o direito tributário porque era o tema do momento, né? Tinha sido criado um código tributário próprio, na mesma linha do Código Civil alemão. Então, necessitava de estudos, de reflexões, de livros, de obras sobre o assunto. Daí, nesse contexto, já surgiram as primeiras revistas tributárias, né? Começaram a discutir, começaram a surgir os primeiros debates, as primeiras polêmicas sobre artigos do código, né, tributário alemão, né, e aí, claro, surgiram os primeiros grandes tributaristas, né, por assim dizer. Aí nós temos na Alemanha, lá, ou pelo menos nos países de língua alemã, nós temos lá o Albert Hensel, que foi o principal tributarista alemão do período entre guerras. Tivemos lá o Hans Naviaski, que foi um grande crítico aí de alguns artigos do Código Tributário alemão. Tivemos o Kurt Ball, né, que foi um entusiasta do Código Tributário alemão. O próprio Enno Becker, né. Tivemos vários grandes autores alemães aí nessa época. Né. Tem alguns autores alemães, como por exemplo o Kruse, que chamavam esse período da década de 20 e 30 como a era de ouro do direito tributário europeu. Né. Que foi ali que os conceitos fundamentais, os institutos fundamentais foram criados, foram desenvolvidos. Né? E é interessante notar que não só a Alemanha, mas também outros países europeus tiveram uma participação muito forte nesse sentido. A Itália também contribuiu muito, né? Também influenciada pela Alemanha, pelas obras de língua alemã, mas em um dado momento a Itália começou a ter uma contribuição própria, que em alguns casos até mesmo superou a Alemanha em alguns institutos. Né? Então eu poderia dizer assim que a Alemanha e a Itália tiveram um papel muito grande nesse contexto, nesse período aí de ouro, década de ouro de tributário europeu. Professor, eu tô super animado, eu queria muito aprofundar, né, toda essa história. Eu tô aqui lembrando, na verdade o senhor levantou a bola para alguém cortar, que é a questão da interpretação econômica das normas tributárias, né, que tem todo esse debate que depois vai ser combatido, né, pela doutrina brasileira também, do Enno Beck, tendo visto essa construção ideológica do código e tal. Aí foi para a Itália, e tem toda a questão, por exemplo, a França parece que não teve uma grande repercussão em relação à doutrina tributária, né? Uma separação. Na verdade, é que a França, ela teve uma produção que foi muito mais ligada às finanças públicas, né? Aquilo que o Felipe tinha falado, tivemos, né? O direito administrativo, as finanças públicas, até hoje mesmo é uma produção bastante interdisciplinar. Né? A França nunca se afastou dessa influência da ciência das finanças públicas, né? Mas eles têm grandes autores franceses do direito financeiro, tributário, Trotabat, o Genie. O Genie era, na verdade, ele era do direito administrativo, né? E o Trotabat, na verdade, era um financista que também estudava direito tributário. Né? Então, por isso que a posição de cada um, até mesmo naquele debate da autonomia, ficava bem fácil de entender, porque o Trotabat era do direito administrativo, né, e, portanto, defendia aí uma autonomia, né, didática, né, e o Trotabat que defendia uma autonomia científica, né, porque ele era da ciência das finanças. Eu queria muito aprofundar a história, continuando, porque o senhor falou da década de ouro, mas depois vai entrar o nazismo. Eu queria
falar da relação do Enio com isso, mas nós não vamos poder aprofundar, porque nós temos muito assunto para ir para frente. Se o senhor não se incomodar, eu queria perguntar como que esse caldo europeu, né, desse surgimento do direito tributário, influenciou a América Latina. Como que isso chegou na América Latina em geral? Para depois a gente ir para o Brasil. A gente pode fazer essa caminhada? Claro, claro. Se você quiser também, Carlos Renato, posso falar um pouquinho sobre a questão da interpretação econômica. Vi que você estava interessado. Assim, eu acho que para o ouvinte vai ser muito interessante, porque a gente lê isso nos livros brasileiros, né? Sem então, dúvida. E a gente não leu o original, né? Não viu as decisões originais, eu acho que seria interessante. De fato. Isso eu tenho interesse pessoal, né? Também a dissertação de mestrado, meu livro é tudo voltado para essa leitura econômica das normas tributárias. Exato, professor, uma coisa interessante, e tem essa interpretação econômica do direito que é combatida, e agora a gente tem a análise econômica do direito trazendo tudo de volta com um lógico, né, com uma outra construção teórica, né, não estou misturando aqui a análise econômica do direito com interpretação econômica lá do século XX, mas é engraçado como os ventos vão e vêm, né, mas fique à vontade. Claro, então, só para tentar também atender o interesse do Felipe, na verdade, assim, a chamada interpretação econômica alemã, né, como se foi criada, ela foi criada pelo Enno Becker, né, também influenciada pela chamada interpretação teleológica, né, ou funcional, né, e na verdade, ela não era uma interpretação econômica propriamente dita, né? Ela era, na verdade, e como ela era chamada, era o nome original mesmo, era consideração dos fatos, né, ou seja, tentando fugir daquele formalismo do direito civil, né, e tentando trazer um método de interpretação próprio para o direito tributário, o Enno Becker criou a chamada interpretação econômica, né? Que na verdade era uma consideração dos fatos, né? E não da forma, né? Porque não se utilizava teorias econômicas como acontece na análise econômica do direito. Era simplesmente buscar descobrir o que acontecia na realidade, né? Tentar ir na empresa lá e ver o que está acontecendo na realidade e ver se bate com o que o empresário declarou no seu contrato, né? Professor, era meio que fugir do nome formal do contrato do direito civil. Exatamente. E ver a natureza, né? A natureza do contrato, né? É mais ou menos o que a gente vê hoje com a desconsideração dos negócios jurídicos. Exatamente. Então tinha muito mais ligação com a chamada interpretação teleológica, né, finalística, do que uma interpretação econômica, por assim dizer. Mas a ideia de interpretação econômica, ela tinha uma conexão forte com o tributo, né, porque até meados da década de 50, muitos autores, inclusive brasileiros, chamavam de tributário como um ramo autônomo porque defendiam que o tributo tinha uma natureza econômica particular, tinha uma forte carga econômica, e por isso se justificaria um estudo autônomo do direito tributário. Mas percebam como é um pouco diferente do que se defendia naquela época, né? Tanto que na Itália não se chamou interpretação econômica, mas sim interpretação funcional, como o Benvenuto Griziotti chamava, né? Que foi o grande difusor, né, da interpretação funcional aí na Itália. Só que aí tem um detalhe importante, né? Nós tivemos dois momentos da interpretação econômica, por assim dizer, na Alemanha. O primeiro momento foi com a criação do Código Tributário em 1919. Só que houve uma reforma legislativa assim que houve a ascensão do governo nazista com a chamada Lei de Adaptação Fiscal. Né? No primeiro momento, né, a questão ideológica trazida pela interpretação funcional ou a interpretação econômica era justamente viabilizar mais recursos para o Estado alemão, porque estava todo mundo quebrado lá e precisava de dinheiro. É só num segundo momento em que a legislação tributária alemã, num período já de nazismo, fascismo, também na Itália, começa a direcionar a chamada interpretação para fins ideológicos nazistas, né, ou fascistas no caso da Itália. Então, e aí veio a questão da ligação do Alfredo Augusto Becker, né, e o ataque à interpretação econômica pelo fato de que, em um segundo momento da interpretação econômica, ela foi direcionada para atender interesses nazistas, né, ou fascistas. Mas, na verdade, houve como é que posso dizer assim, uma descaracterização dos pressupostos originais da interpretação econômica. E nesse ponto eu identifico uma discordância do Becker, porque eu acredito que ele só atacou, na verdade, o período em que houve uma distorção do Instituto. Nossa, interessante isso. Ele tem um estudo que fala a questão nazista e tal, tudo mais, né? Ataca pelo fundamento de que tem um ranço nazista, né, na interpretação econômica, mas, na verdade, isso não é inteiramente verdade, porque a interpretação econômica ela surgiu muito antes, né? Em 1919, quando nem se falava em nazismo.
Né? O objetivo era arrecadar fundos, né? Olhar a realidade dos fatos e não distorcer para atingir minorias, como aconteceu com a interpretação econômica depois, quando ascendeu o nazismo. Né? Muito interessante. Vamos partir para a América Latina? Vamos. Como que isso chega em língua espanhola e em língua portuguesa? Ah, sim. Na verdade, assim, os grandes responsáveis pela difusão de estudos tributários na América Latina foram os italianos, principalmente. Por quê? Porque o idioma italiano era muito mais fácil de entender para quem falava português ou espanhol do que o alemão, né? Até hoje, né? Até hoje. E muitas grandes obras alemãs foram traduzidas para o italiano, mas também para o idioma espanhol e francês. Então, na França já havia tradução do livro do Franz von Liebach-Reinfeldt desde 1910. Já havia também a tradução pouco depois do livro do Otto Meyer também, mais ou menos no período, acho que da década de 50 do século XX, que já passou a também ter uma tradução espanhola. Então, vários autores alemães tiveram tradução para o italiano, como, por exemplo, Albert Hensel, o suíço Ernest Blumenstein, algumas obras do Hans Navias, que foram traduzidas para o espanhol também, e também os autores italianos da época refletiam muito as contribuições da experiência alemã. Muitos deles foram estudar na Alemanha, aprender sobre o Código Tributário alemão, como Ezio Vanoni, por exemplo. E as escolas de direito tributário e financeiro na Itália também repercutiram muito os conhecimentos alemães e passaram esses conhecimentos através dos livros deles. E os livros italianos, franceses e espanhóis acabaram chegando mais facilmente na América Latina, com mais fácil acesso, principalmente os italianos e franceses. E aí também vem outro detalhe. Alguns tributaristas da época, alguns juristas, acabaram, especialmente na década de 40, por aí, do século 20, 30, 40, né, vieram para a América Latina fugindo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Como, por exemplo, Mário Pugliese e, principalmente no Brasil, Túlio Ascarelli. E Dino Yarek também. Eu ia falar do Yarek. E o Yarek que foi para a Argentina, né? O Túlio Ascarelli foi para o Brasil, né, São Paulo, e o Mário Pugliese foi para o México, né? E os três tiveram uma influência muito grande na produção daqueles países. Professor, tinha o Giuliani também, Funruge, lá na Argentina, não tinha? O Giuliani Funruge era argentino mesmo. Ele tinha descendência italiana, mas ele era argentino. É que italiano e argentino já é tudo mesma coisa, né? Então, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Aliás, o Giuliani Funruge teve uma participação fundamental também no desenvolvimento de tributário latino-americano. Quer dizer, então, que a gente teve, assim, uma leva de grandes autores, assim, que fugindo do nazismo naquele período, foram parar no México, na Argentina e no Brasil. Sim. E daí se espalhou feito pólvora. Sem dúvida. É claro que os juristas brasileiros, né, já tinham acesso a boa parte das obras, né? Muitas obras aí francesas, italianas, espanholas, algumas alemãs também, já tinham uma certa repercussão inicial aí na produção latino-americana. Mas realmente foi com a chegada desses autores que a produção ela deu um impulso na América Latina. Isso aconteceu no processo civil também, né? Com autores da Europa. Sem dúvida. O processo civil isso é um processo, é um fenômeno geral mesmo. Assim, né? A vida de juristas europeus, né, para a América Latina acabou trazendo conhecimentos europeus para impulsionar os estudos latino-americanos. Né? Não é um fenômeno próprio do direito tributário. E então a gente pode dizer assim que nesses três países, que são os maiores da América Latina, surgiram aí as grandes escolas de direito tributário da América Latina. México, Argentina, Brasil. Sim, hoje em dia está bem diversificado, né? Sim, mas naquele período, né, do começo do século XX ali. Com certeza, né? A obra vou pegar, por exemplo, a influência do Mário Pugliese no México. Né? O Mário Pugliese escreveu um livro chamado Instituições de Direito Financeiro. Ele publicou na década de 30 e essa obra acabou sendo traduzida também para o espanhol. Né? E essa obra, assim como o próprio Mário Pugliese, acabou influenciando também a criação do primeiro código tributário latino-americano, que foi o código tributário mexicano, que foi criado em 1938. 38? Evidentemente que ele foi um código bastante influenciado pelo código tributário alemão, né, muito influenciado mesmo, né, vários dispositivos são praticamente de cópias quase integrais, mas ele teve várias sacadas originais aí que acabaram influenciando até mesmo o nosso código tributário brasileiro, nacional, né. E esse código vigorou até quando, o senhor sabe ou não? De cabeça, não me recordo.
recordo, eu teria que verificar, mas eu acredito que ele deve ter sofrido algumas atualizações, mas deve estar em vigor ainda com atualizações. Eu precisaria verificar mesmo, assim, de cabeça eu não me recordo. Não, tranquilo. E daí nós vamos chegar no Brasil. Então a gente começou aí nesse caldeirão intelectual, começou a surgir a doutrina brasileira. É isso mesmo, né? É isso aí. E o senhor conseguiria dar uma certidão de nascimento do direito tributário brasileiro? Professor, até puxando esse gancho aí, quanto ao início do direito tributário no Brasil, para não cometer ato falho, queria que o senhor comentasse a figura de Rubens Gomes de Souza nesse início aí. A maioria dos estudantes de direito conhece a importância dele na sistematização do direito tributário, mas não sei se todos têm conhecimento da importância dele para fins da cátedra do direito tributário no Brasil. Ah, sem dúvida. Eu posso falar, sim, do professor Rubens Gomes de Souza. Na verdade, sim, é um processo complexo que leva ao surgimento do direito tributário como uma disciplina no Brasil. A gente tem aí algumas contribuições no século XIX, no Brasil, de estudos tributários, mas ainda sobre outros campos, né, especialmente da ciência das finanças, alguns estudos técnicos, alguns estudos ligados ao direito administrativo, ao direito constitucional, como, por exemplo, o Pimenta Bueno, né, Marquês de São Vicente. Na época também as principais contribuições eram do campo da sintetologia, que era como se chamava a ciência das finanças, né, em Portugal, né, no Brasil na época. Algumas obras de técnicos fiscais foram produzidas, né. Curiosamente, já se estudava o direito financeiro até mesmo um pouco antes do que o período da Europa, né. O Brasil tem uma tradição histórica até mesmo original, né, no estudo do direito financeiro. Já se falava em direito financeiro em 1850, né, era muito interessante, né. Mas ainda sob uma perspectiva bastante influenciada aí pela economia política, né, pelo Adam Smith, pelos principais estudiosos da economia política da época. Nesse contexto, eu posso dizer assim, que até a década de 30 do século XX, as grandes obras aí que estudavam o fenômeno tributário eram no campo da ciência das finanças. Nós tínhamos alguns estudos aí na esfera do direito administrativo, do direito público, por assim dizer, mas não havia uma obra de direito tributário, por assim dizer. Já havia até mesmo conhecimento aí de algumas contribuições europeias, né? Você identificava alguns autores mencionados em alguns artigos antigos, antes mesmo no começo do século XX, mas não dava para dizer que existia uma disciplina, né, por assim dizer. Isso só começa a aparecer mesmo com uma, digamos assim, os primeiros passos, né, para o surgimento efetivo de uma disciplina jurídica chamada de tributário começa a aparecer no Brasil na década de 40 do século XX, e por vários motivos. Eu poderia dizer assim que, do ponto de vista doutrinário, a primeira obra, o primeiro curso, o primeiro manual de direito tributário que se registra foi um curso de um autor chamado João Martins de Oliveira, que foi publicado em 1943. O senhor me deu a certidão de nascimento aí. Só que essa obra ela era muito influenciada pelos cursos de direito tributário italianos. Era muito influenciada pela experiência italiana. Então, se você pegasse e comparasse, por exemplo, a obra do João Martins de Oliveira com cursos, por exemplo, do Ezio Vanoni, do Giannini, desse pessoal italiano, os grandes tributaristas e financistas italianos aí, dava para ver que era uma obra bastante influenciada por essa produção italiana. Mas era uma obra muito corajosa, né, porque mostrava até mesmo por que não se estudava direito tributário na época. O João Martins de Oliveira diz o seguinte: olha, não se tem a tradição de estudar direito tributário por vários motivos, mas alguns deles podem ser elencados como a histórica odiosidade do imposto, a grande flutuação da legislação tributária, ou seja, complexidade, né, alteração, dificultava o estudo, né? Não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa, né? E a tradição civilista dos nossos juristas, ou seja, o pessoal preferia estudar direito civil, né, do que avançar sobre o direito tributário, porque havia uma visão, até mesmo um preconceito de que tributo era matéria de guarda-livros, né, e não de jurista. O que era o guarda-livro na época? Eram os contabilistas, como nós conhecemos hoje. Então havia um preconceito na época. Ele falou, não, vamos começar a estudar o direito tributário sob uma perspectiva jurídica. Já se faz na Europa, né, podemos fazer aqui também. Né? E aí ele pegou a experiência italiana principalmente e acabou escrevendo um livro muito bacana também. Pouquíssimo lembrado, quase ninguém conhece esse livro aí. Eu não conhecia. E ao mesmo tempo, no mesmo ano, olha só que curioso, no mesmo ano, o Rubens Gomes de Souza publica o seu primeiro livro, em 1953. Chamado A Distribuição da Justiça em Matéria Fiscal. Olha aí. Que foi o primeiro livro do Rubens Gomes de Souza, já pegando o gancho
do Edival. O livro do Rubens Gomes de Souza era um livro muito interessante, porque ali ele já dava algumas ideias do autor que ele iria se tornar, né? Primeiramente porque ele defendia a autonomia do direito tributário, defendia a criação de um tribunal tributário judicial especializado, e já tinha também uma visão aí de que uma codificação tributária era importante para o desenvolvimento do direito tributário. A obra do Rubens Gomes de Souza não era um curso, era apenas um estudo monográfico, mas era um estudo muito bem elaborado, né? E refletia um problema na época que acabou impulsionando muito o direito tributário a partir de então. Qual que foi esse problema? Foi o chamado afogamento do STF, né, da nossa Corte Suprema na época. Na época, houve lá um grande afluxo, a partir da década de 40, por aí, do século 20, 30, 40, houve um grande afluxo de matérias de direito público, e principalmente tributárias no Supremo Tribunal Federal. Isso acabou dificultando muito que o Supremo Tribunal Federal julgasse outras causas que não matéria tributária. E aí começou a se elaborar vários congressos, vários estudos, tentando elaborar alternativas propostas que permitissem que houvesse o desafogamento da matéria financeira, direito público, por assim dizer, e tributário, do STF, na época, né? E aí justamente começaram a surgir estudos levantando a hipótese de criação de um tribunal judicial tributário próprio, assim como existia na Alemanha, por exemplo. Até hoje não deu certo, né? Mas nós já tínhamos a tradição de tribunais administrativos, até mesmo antes. Década de 30, nós já tínhamos tribunais administrativos. E aí, professor, ainda sobre... Não, desculpa, pode continuar. Eu ia perguntar ainda sobre o professor Rubens Gomes de Souza. Se eu não me engano, ele foi tratado e é tido como o primeiro professor específico de direito tributário, de uma disciplina de direito tributário autônoma, ou não? Na verdade, isso não é inteiramente verdade, Edival. Por quê? Eu vou explicar por quê. A história do Rubens Gomes de Souza, no começo, especialmente na sua formação, finalzinho da década de 40, década de 50, ela está ligada a um outro autor italiano chamado Tullio Ascarelli. Tullio Ascarelli era um grande comercialista, né? Alguns chamariam de pai dos títulos de crédito, e era europeu, italiano, fugiu da Segunda Guerra Mundial e veio parar no Brasil. E, além de ser um grande comercialista, também tinha um grande conhecimento sobre matéria fiscal. E quando ele chegou no Brasil, ele começou a trabalhar na Fiesp como diretor jurídico. E naquela ocasião ele já tinha fama, né, já era reconhecido na Europa e tudo. E imediatamente ele foi convidado a ministrar um curso introdutório de imposto de renda na antiga Escola de Sociologia e Política, que fazia parte do que hoje nós conhecemos aí como a Universidade de São Paulo. E ele ministrou um curso de curta duração de extensão, né, para os primeiros advogados da época interessados em São Paulo. E esse curso teve como objetivo divulgar, né, os princípios de imposto de renda, tinha também como requisito a apresentação de monografias, de artigos sobre o assunto. E um desses alunos que foram assistir e prestigiar o curso do Tullio Ascarelli foi o próprio Rubens Gomes de Souza. E o Rubens Gomes de Souza se destacou na época como o melhor aluno do Tullio Ascarelli, ao ponto que, nos anos posteriores, ele foi convidado a criar, no mesmo Instituto de Sociologia e Política, na USP, hoje na USP, né, conhecido como USP, a ministrar um curso de introdução ao direito tributário, ou introdução ao direito fiscal. Só me engano, foi em 48. O curso do Tullio Ascarelli foi em 47, e o curso do Rubens Gomes de Souza foi ministrado em 1958. Esse curso foi ministrado também na mesma instituição, e foi oferecido aos alunos uma apostila elaborada pelo próprio Rubens Gomes de Souza, contendo duas partes, né? A parte geral, com os institutos fundamentais, e a parte especial com os tributos, né, em espécie. Essa apostila, ela acabou sendo publicada em uma revista do Sindicato dos Fiscais do Estado de São Paulo, salvo engano. Eu analisei essas apostilas, especialmente porque eu conversei com o professor Alcídio Jorge Costa, ele foi também aluno, salvo engano, e tinha algumas dessas apostilas, e eram estudos assim, de alto nível, né, com grande pesquisa, né, especialmente em relação ao fato gerador, aos institutos fundamentais do direito tributário. A partir dessa difusão desses primeiros cursos que o Rubens Gomes de Souza ministrou, ele passou a reger uma cátedra aí na Faculdade de Economia e Administração da USP, né, como nós conhecemos hoje, de legislação tributária, a partir de 1949. E aí ele legislou durante muito tempo aí a cátedra de legislação tributária. Não dá para dizer que era de direito tributário ainda, né? A disciplina de direito tributário como uma disciplina
regida num curso de direito, ela só viria a aparecer anos depois. Mas mesmo assim foi um grande impulso, né, que favoreceu inclusive a publicação de um livro muito interessante do Rubens Gomes de Souza, chamado Compêndio de Legislação Tributária, que na verdade foi uma compilação das aulas do Rubens Gomes de Souza nesse curso de legislação tributária que ele passou a ministrar na USP, né? Acho que, se não me engano, quem compilou foi o monitor dele, e aí transformou em livro. E até hoje aí é super consultado, é um livro clássico, né, de direito tributário. E aí começa a trajetória do Rubens Gomes de Souza aí como professor de direito tributário, como acadêmico, né, como advogado, né? Ele acabou tendo uma grande influência na legislação tributária também por ser um entusiasta da codificação, né? Ele, além de contribuir com a disciplina de legislação tributária, com os cursos de direito tributário na época em São Paulo, ele resolveu, influenciado pelo Código Tributário alemão, pelo Código Tributário mexicano e também pelo anteprojeto do Código Tributário argentino do Giuliano Ferruggi, como vocês lembraram anteriormente, ele resolveu elaborar um anteprojeto de Código Tributário brasileiro. Isso, naturalmente, influenciado pela Constituição de 1946, que, graças ao então deputado constituinte Eliomar Baleiro, introduziu, no artigo 5º da Constituição, uma autorização para que a União criasse normas gerais em matéria de direito financeiro. Essa autorização constitucional para que a União criasse normas gerais em matéria de direito financeiro viabilizou a justificativa para que se criasse um corpo de normas gerais em matéria de direito tributário. E aí, impulsionado por essa Constituição de 46 e por essa modificação importante, que é acreditada ao Eliomar Baleiro, o Rubens Gomes de Souza resolveu escrever de próprio punho o anteprojeto de Código Tributário brasileiro. Não era nacional ainda, era brasileiro. Uhum. E foi finalizado em 1953. O Eliomar Baleiro soube que o Rubens Gomes de Souza tinha escrito esse anteprojeto, esse esboço, e pediu que o Rubens Gomes de Souza mandasse esse esboço para ele, no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, né? Ele era deputado na época. E no ano seguinte, em 54, esse anteprojeto virou Projeto de Código Tributário Brasileiro e passou a ser analisado pelo Congresso, passou pelas mãos de algumas comissões técnicas, de representantes da sociedade civil, de experts. Foi muito bem analisada, estudada, criticada, né, aperfeiçoada, né, e acabou gerando, bem mais tarde, né, do que se esperava, o Código Tributário Nacional. Mas eu posso falar um pouquinho sobre esse contexto mais adiante. Sim, vamos querer ouvir o meio tempo aí ainda. Pode falar, Edivão. Não, eu ia levantar essa bola para falar exatamente esse pré-CTN. O CTN é um marco, né? Mas antes a gente tinha falado daquele primeiro autor, aquele desbravador, aí nós entramos no Rubens Gomes de Souza, mas tem outros personagens aí, né, professor? Tem década de 40, 50, tem um porto-alegrense aí corajoso também que leu sozinho autores alemães e produziu uma obra que até hoje influencia o direito tributário, né? É o Becker. Sem dúvida. Mas professor, o Becker um pouquinho depois. Pode falar. Até nesse contexto de criação de um anteprojeto, de um Código Tributário à época brasileiro, mas já para a gente referenciar alguns autores, alguns clássicos dessa época, o Eliomar Baleiro ele não apareceu como idealizador produtivo desse anteprojeto, né? Era o Rubens Gomes de Souza com alguns outros notáveis, não foi? Não tinha uma comissão de notáveis ali? Sim. Na verdade, sim, o anteprojeto, né, que é o esboço, quem fez foi o Rubens Gomes de Souza, sozinho. Então, realmente, o mérito dele. E aí, a partir disso, quando virou projeto, aí ele passou a ser analisado por notáveis, por experts, né? Por exemplo, Gilberto Lioacanto, quem mais? Acho que, só me engano, Tito Rezende. Teve vários outros autores, especialmente do Rio de Janeiro, que passaram a analisar... Gerson Augusto da Silva. Sebastião Santana e Silva. Exatamente, esses grandes autores aí, né? E Mário Henrique Simonsen. Sem dúvida. E aí começaram a fazer uma revisão, né, do anteprojeto para o projeto. Tanto que a versão final do projeto, já mais amadurecida, era bem mais sintética do que a versão original do anteprojeto. Porque o Rubens Gomes de Souza foi muito influenciado pelo Código Tributário alemão, que era um código super amplo, assim, super extenso. Tinha um capítulo próprio sobre processo tributário, execução fiscal, processo administrativo. Era um código com vários mini-códigos dentro. E o Rubens Gomes de Souza também pegou essa influência. Quando passou pela revisão, os tributaristas que revisaram esse código, esse projeto,
entenderam por bem passar algumas matérias para a legislação esparsa. Por esse motivo que, por exemplo, nós não temos um mini código de processo administrativo tributário dentro do Código Tributário, ou um mini código de execução fiscal, ou um mini código de processo judicial, e assim por diante. Então, eles tornam mais um corte de princípios gerais, nos quais os sub-ramos mais específicos seriam tratados em leis esparsas. Então, houve uma modificação graças a esses especialistas, né? O próprio Rubens Gomes de Souza era conhecido por ser um tanto quanto, como é que posso dizer assim, escrevia muito, né? Alguns chamavam, acho que, se não me engano, quem falou isso foi o próprio Ives Gandar Martins, falou que ele às vezes era um pouco prolixo, escrevia demais. E aí a comissão teve esse trabalho de revisão para tornar um pouco mais objetivo o corte tributário e facilitar a aprovação dele no Congresso. Então tivemos vários experts, década de 40, 50, Gilberto Oracanto, Gerson Augusto da Silva, Tito Rezende, que foi um grande técnico fiscal, responsável inclusive pela edição da Revista Fiscal, que já existia desde a década de 30, no Rio de Janeiro, teve edição em São Paulo. Tivemos também institutos aliás, o Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, nessa época, ajudou muito na elaboração da revisão do Código Tributário. Teve vários estudos que foram publicados pelo IBDF na época, que também favoreceram o desenvolvimento do direito tributário. Foi o primeiro instituto tributário, né, financeiro no Brasil, então realmente teve uma contribuição muito grande naquela época. Professor, nesse período assim, da década de 30 até o surgimento do CTN, ou no recorte menor, caso o senhor prefira, né? Bom, é de se esperar que as duas grandes escolas, os dois grandes polos seriam São Paulo e Rio, né? A gente falou nomes aqui paulistas e cariocas, né? É isso mesmo. Tínhamos algum expoente tributarista fora desse eixo? Década de 40, 50, olha, assim, o próprio João Martins Oliveira, ele era se não me engano, ele era um magistrado mineiro. Mas mesmo quem era de fora acabava publicando no Rio de Janeiro e São Paulo. Porque eram os principais polos, né? O São Paulo pelo polo comercial, que sempre foi industrial, né? E por isso que é uma atração natural dos estudos comerciais e tributários por São Paulo, até hoje, né? E Rio de Janeiro porque era a capital política do Brasil. Então, os estudos de direito público eram muito fortes no Rio de Janeiro, né? Então, nós tivemos aí grandes autores do direito público, do direito administrativo, do direito tributário, né? Que acabaram trabalhando também no Rio de Janeiro. Né? O próprio Aliomar Baleiro, né? O Aliomar Baleiro, o Amilcar Darujo Falcão, que eu não posso esquecer também. Né? Eles eram baianos, mas eles ficavam radicados no Rio de Janeiro. Eles eram baianos e estavam radicados no Rio de Janeiro. Então, na verdade, mesmo que a origem fosse fora de São Paulo e Rio de Janeiro, havia uma atração natural por essas regiões, por quem se interessava em estudar o direito tributário, né? Porque eram os principais polos da época, né? Mas e aí? Então vamos lá. Surgiu Rubens Gomes de Souza com aquele pré-direito tributário lá no que viria a ser a USP, já escrevendo um anteprojeto ali na década de 40. Quais são os próximos passos do direito tributário antes de nós chegarmos no CTN, que demorou bastante para ser aprovado? Olha, existem vários fatores aí que influenciaram em uma construção da disciplina. Eu poderia elencar alguns. Por exemplo, no Brasil, eu diria que as crises políticas e econômicas do período favoreceram muito o aumento da estrutura tributária brasileira, né, até porque houve várias modificações. A crise de 29 repercutiu no Brasil, favorecendo também uma mudança no perfil da estrutura tributária brasileira, a influência da doutrina europeia, né, também no Brasil. Os reflexos da política fiscal keynesiana favoreceu também um interesse maior pela temática tributária, porque aumentou-se a carga tributária e, portanto, aumentou-se as lides tributárias. A crise do Supremo, né, e a luta pela criação do Tribunal Judicial Fiscal no Brasil. Começa também a se desenvolver, especialmente na década de 30, um emergente contencioso fiscal, especialmente na esfera administrativa. Né. Começa também a se desenvolver vários periódicos especializados, os primeiros periódicos especializados em matéria tributária. E não apenas em matéria tributária, mas que divulgavam estudos tributários, começa a aparecer nessa época também. Por exemplo, a revista fiscal do Tito Rezende, também, mas não tributária, a revista de direito administrativo, publicada pela FGV, favoreceu a divulgação de vários estudos tributários, especialmente brasileiros e estrangeiros. Nessa revista tem artigos muito importantes publicados, né? Historicamente. Exatamente. Por exemplo, Gaston Gese, do Fato Gerador do Imposto, foi publicado pela primeira vez em português nessa revista em 1955, e dali em diante que se difundiu a expressão fato gerador. Né? Claro, a própria Constituição de 46 deu o pontapé inicial
para a criação das normas gerais em matéria de direito financeiro, mas também favorecer uma organização melhor das chamadas limitações constitucionais ao poder tributário, que foram melhor organizadas a partir da Constituição de 46 e permitiram um estudo melhor. A influência do Túlio Ascarelli nos primeiros passos na década de 40 em São Paulo, principalmente, a contribuição do Rubens Gomes de Souza na década de 40 e 50, o processo codificador na experiência brasileira, claro, com influência europeia, latino-americana, e que levou ao posterior Código Tributário Nacional. E aí começa a haver uma difusão, na literatura brasileira, especialmente a partir da década de 50, que dá para dizer que aí começa mesmo uma consideração científica do direito tributário. Até que dá para dizer que há uma autonomia teórica do direito tributário a partir da década de 50. E aí eu posso mencionar Rubens Gomes de Souza, Gilberto Lio Acanto, Gerson Augusto da Silva, Tito Rezende, Amilcar de Araújo Falcão, que teve uma importância muito grande para o direito tributário, Aleomar Baleiro, entre vários outros, Carlos Valder do Nascimento, entre vários outros autores, que acabaram. É claro que no momento, naquele contexto histórico, eles eram autores muito influenciados pela experiência europeia, também pela experiência financista, defendiam a autonomia do direito tributário, especialmente considerando a particular carga ou natureza econômica do tributo. Então era uma visão diferente, era uma visão bastante europeia na época. O maior exemplo dessa influência era o próprio Amilcar de Araújo Falcão, que era, na minha concepção, o primeiro germanista do direito tributário brasileiro. Então, ele lia e refletia diretamente as obras alemãs, diferente dos outros autores. Por exemplo, o Rubens Gomes de Souza ele tinha uma leitura mais de direito tributário financeiro inglês, francês, italiano, assim como os demais autores. Mas o Amilcar de Araújo Falcão, não, ele tinha uma leitura alemã. Ele foi um cara que foi responsável por difundir muitas teorias alemãs, às vezes nem sempre com a devida adaptação, como, por exemplo, a interpretação econômica, do qual ele foi sempre um grande defensor. Então, e aí vem essa questão das primeiras cátedras, que começa a aparecer, o ensino, e é uma dúvida, se o direito tributário surge no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Difícil dizer, porque ambas as regiões elas contribuíram à sua maneira para o estudo de direito financeiro e tributário. Na hoje conhecida UERJ, nós tínhamos cátedras de Ciência das Finanças, que era administrada pelo próprio Aleomar Baleiro. Depois, essas cátedras deram origem a um curso introdutório de direito tributário que foi ministrado pelo próprio Amilcar de Araújo Falcão, e que depois viria a ser o titular de direito financeiro na época. Só que o Amilcar de Araújo Falcão ele faleceu muito cedo. E ele era um cara assim, que tinha um potencial teórico de realmente fortalecer, criar uma escola própria. Ele tinha uma bagagem teórica muito forte na época. Muito acima da média até da época, em relação aos demais autores, assim, em termos de carga teórica, década de 50. E o falecimento precoce dele gera um impacto na produção do Rio de Janeiro, que passa, ao invés de ser uma produção influenciada pela experiência germânica, como era a obra do Amilcar de Araújo Falcão, mais uma produção influenciada pela experiência italiana e principalmente francesa. Então isso influencia muito. E dá para dizer assim, que isso também afetou a própria criação de uma disciplina autônoma nos cursos de direito das faculdades do Rio de Janeiro. Por exemplo, até hoje nós temos a cátedra de direito financeiro, ela é lecionada na UERJ. A cátedra do Amilcar de Araújo Falcão ela foi sucedida pelo Flávio Bauer Novelli, década de 80 por aí. E depois foi sucedida pelo Ricardo Lobo Torres, que, embora fosse tributarista, lecionava na cátedra de direito financeiro. Professor, aí a gente pode começar a dizer que surgiram escolas no direito tributário brasileiro, na dogmática? Eu acho que ainda é um pouco anterior, sabe, Carlos Renato? Porque na década de 50 é difícil dizer se havia uma escola mesmo. Assim. Havia esforços iniciais introdutórios, as primeiras aulas, algumas até informais, não incluídas nas grades curriculares das faculdades de Direito ou nos cursos de Economia, de Administração, de Contabilidade. Alguns primeiros tributaristas já davam algumas aulinhas de tributário, mas em caráter introdutório, como, por exemplo, o próprio Amilcar de Araújo Falcão, o professor Rubem Barbosa Nogueira, também em São Paulo. Mas em São Paulo é que realmente começa a haver esforços para a criação de uma disciplina jurídica autônoma chamada de tributário, sendo ela ensinada num curso de direito mesmo. Isso acontece especialmente com o Rubem Barbosa Nogueira, que era professor da Católica, da Faculdade Paulista de Direito, que hoje em dia é conhecida como PUC São Paulo,
a escola da PUC São Paulo, e lá ela lecionava, salvo engano, Ciência das Finanças e Direito Financeiro. E nessa ocasião, ele acabou saindo da PUC São Paulo e foi para a USP. E na USP ele começou a lecionar Direito Financeiro. Ele passou num concurso lá para Direito Financeiro e começou a lecionar Direito Financeiro. E nesse meio tempo, ele resolveu criar, né, isso também por uma reforma educacional dos cursos de Direito, que surgiu na época da década de 60, também depois do regime militar, etc., houve uma reforma universitária para modificação das disciplinas, né, queriam mais disciplinas técnicas, né, não tão propedêuticas. E aí surgiu a oportunidade da criação de uma disciplina chamada Direito Financeiro, separada da disciplina Direito Tributário. Porque até então o Direito Tributário ou era ensinado numa disciplina chamada Ciência das Finanças, ou era ensinado dentro da disciplina chamada Direito Financeiro, pelo menos no curso de Direito. Né? Uhum. E aí, salvo engano, a disciplina chamada Direito Tributário, ela foi criada pela primeira vez na USP em 1965, salvo engano. Só que ela só foi lecionada efetivamente em 1969, como uma disciplina jurídica autônoma do direito financeiro e da ciência das finanças. Então foi relativamente recente. E o primeiro catedrático de direito tributário mesmo foi o Rui Barbosa Nogueira. É claro que não significa que ele foi o primeiro cara que ensinou, né, o direito tributário, porque ele já era ensinado dentro dessas disciplinas. O próprio Geraldo Taliba, o professor Geraldo Taliba, que foi o grande líder da escola da PUC São Paulo, né, especialmente na década de 60, 70, 80, 90, do século XX, ele também lecionava ciência das finanças na USP, depois passou a lecionar direito financeiro e foi responsável pela criação aí da disciplina de direito tributário na PUC São Paulo. Só me engano, acho que foi em 71 essa criação. E aí na Mackenzie também surgiu no mesmo período a disciplina de tributário. Então São Paulo teve uma certa antecedência no reconhecimento jurídico da disciplina de tributário lecionada nos cursos de direito. E aí, nesse momento, a partir desse momento de reconhecimento institucional, né, de uma cátedra de direito tributário autônoma do direito financeiro e autônoma do direito da ciência das finanças, aí começa realmente a haver um esforço para o surgimento de futuras escolas do direito tributário. Nossa, que interessante, já tinha, e foi depois do CTN, né? Então a gente tem todo aquele intervalo da discussão, da demora, da aprovação da emenda 18. Foi todo um momento mais propício, né? A emenda 18, né? Veio o regime militar, aí já veio a emenda 1865 que reformou a parte tributária da Constituição de 46, aí já implementaram o sistema tributário nacional, ou seja, aplicaram, né, a ideia de que a União teria a prerrogativa de criar normas gerais em matéria de tributário, né? E aí já veio ressurgido das cinzas, né, o Código Tributário Nacional, já não mais brasileiro como era a ideia original, mas nacional porque ele era parte do sistema tributário nacional. Claro que havia toda aquela ideia ideológica, aquela visão ideológica da época, isso afetou também a ideia de sistema tributário nacional na época, e aí se criou um ambiente mais propício, né, para a criação efetiva do direito tributário como uma disciplina, logo depois. E aí vem uma reforma educacional que também tinha um caráter ideológico forte, queriam disciplinas mais técnicas e não mais propedêuticas, né? E aí surgiu a oportunidade de se criar mesmo a disciplina de direito financeiro e tributário nas grades curriculares dos cursos de direito. Nesse contexto, né, o Rui Barbosa Nogueira teve a sacada de viabilizar a criação oficial da disciplina na USP, né? E logo depois, com pouquíssimo tempo, já foram criadas em outras faculdades, como a PUC São Paulo, através de Taliba, na Mackenzie. E aí, né, claro que passou a ser lecionado em várias outras faculdades aí no Brasil inteiro. Aí a gente já tá vendo nomes que a gente conhece mais de perto, né, nesse período, que nos influencia de forma muito forte até hoje. Eu tinha perguntado ali antes do Becker. Me fala um pouquinho dele nesse contexto, porque ele me parece um outsider, né? Ou não? Eu tô equivocado? Sem dúvida nenhuma, Carlos Renato. O Alfredo Augusto Becker, né, ele tem uma contribuição muito grande, e a contribuição dele se direciona justamente a uma tradição que existia até meados da década de 50, começo da década de 60 no Brasil, que é justamente uma influência europeia, né, mas também uma tradição muito forte da ciência das finanças, nos estudos tributários da época, né. E também uma visão de autonomia científica, dogmática, estrutural, que se tinha também, que se visualizava nos grandes autores da época, do Almir Cordero de Falcão, no Alemão Baleiro, que eram financistas também, né, então era compreensível essa visão mais ampla, no próprio Rubens Gomes de Souza, no Gilberto Leo Canto, no Carlos Valder de Nascimento, no próprio Rui Barbosa Nogueira. Havia uma concepção mais multidisciplinar, né, nos estudos tributários, né? Então não se afastava, né, a contribuição da ciência das finanças e da economia para os estudos tributários, porque se entendia que o tributário deveria ser autônomo porque o tributo tinha uma carga econômica particular.
e isso justificaria a sua autonomia científica em relação a outros campos do conhecimento jurídico, especialmente o direito civil, né? E aí, essa visão tradicional, que era uma influência europeia, sobretudo italiana, mas também alemã em alguns aspectos, ela começa a ser questionada, especialmente pelo Becker, né? O Becker foi o grande responsável, né, para tentar separar, né, essa visão permeada de influências financistas, econômicas, dos estudos tributários. Eu não diria que ele era um pioneiro, porque o João Martins de Oliveira também tinha essa visão, né? Uhum. O João Martins de Oliveira cria o seu livro, né, o Direito Fiscal, ele também fala sobre a necessidade de que os juristas estudem o direito tributário. Mas na época, no contexto histórico dele, né? Uhum. Então tem que ser compreendido naquele contexto histórico em que não havia ainda uma imersão do dogmatismo formal, normativo, né? A década de 60 já era um contexto diferente, especialmente porque no Brasil já havia a publicação da obra Kelsen, né, que foi traduzido para o português em 1960. Ou seja, já havia o acesso mais facilitado a obras dogmáticas, né, da teoria geral do direito, de filosofia formal do direito, né? E, naturalmente, isso começa também a levar alguns autores, né, a questionar, né, essa mistura do direito tributário com elementos econômicos, né? E o Becker, ele acabou tendo um papel fundamental, aí, poderia dizer que ele foi um pioneiro, né, no seu contexto histórico, em defender a separação total entre o direito tributário e a ciência das finanças, né, para tentar criar um direito tributário jurídico. Claro que havia aí influências kelsenianas, também o Becker tinha uma influência muito forte de Pontes de Miranda, que era um positivista, muito sólido também, né? Uhum. E também da filosofia formal francesa, né? Ele era um leitor muito assíduo de uma francês. Então, se for analisar, e italiano também. Então, se for analisar a obra dele, você vai ver que a obra dele é permeada por autores italianos e franceses, principalmente. E esse cabedal teórico que o Becker desenvolveu acabou levando para uma visão formalista, né, profundamente formal e positivista do direito tributário, a ponto dele defender a separação dos estudos jurídicos dos estudos financeiros. Uhum. E havia aí uma preocupação justificada do Becker, porque ele dizia assim, olha, não tem como defender aí um desenvolvimento jurídico do direito tributário se vocês estão estudando direito tributário a partir da ótica econômica, financeira, política, ideológica. De certa forma, é uma influência kelseniana muito grande. Uhum. Claro que você não percebe isso de forma tão clara na obra do Becker, mas a obra do Kelsen ela é consultada com toda certeza e é referenciada. Mas o Becker também ele foi influenciado por uma discussão, além, claro, da teoria geral do direito, da filosofia formal do direito, ele também foi influenciado por um debate que ocorreu na Itália, especialmente entre duas escolas, que foi a escola de Nápoles e a escola de Pávia, né? A escola de Pávia era liderada por um economista, um financista chamado Benvenuto Griziotti, e a escola de Nápoles era representada por publicistas como Oreste Ranelletti, e principalmente por um autor tributarista e financista chamado, financista do direito financeiro, né, estudioso do direito financeiro, chamado Achille Donato Giannini. O Benvenuto Griziotti tinha uma teoria chamada teoria da complexidade do fenômeno financeiro, ou teoria global ou universal do fenômeno financeiro, que ele dizia o seguinte, olha, o fenômeno financeiro ele tem que ser estudado por várias perspectivas, não apenas uma única. Ou tem que ser analisado pela perspectiva técnica ou legislativa, pela perspectiva econômica, pela perspectiva política, ou seja, ele fazia uma leitura multidisciplinar do estudo do fenômeno financeiro e, consequentemente, também do fenômeno tributário. Ao passo que o Giannini, influenciado pelo formalismo de Ranelletti, ele defendia um estudo separado do direito financeiro e do direito tributário, da influência da ciência das finanças e da economia. E esse debate acabou sendo vencido, de certa forma, pelo Giannini e pela escola de Nápoles, né? Porque a maior parte dos autores passaram a assumir esse pressuposto de separação necessária entre ciência das finanças e direito financeiro no Brasil. E aí o Becker também foi influenciado por esse debate, não apenas pela influência kelseniana, ou pela filosofia francesa formal, ou pelo Pontes de Miranda, né? Mas também pelo debate de Benvenuto Griziotti e Giannini. Inclusive ele menciona expressamente a adesão à corrente do Giannini. E o Becker, com toda a razão, tinha essa preocupação. Havia uma confusão epistemológica, né, no estudo do fenômeno tributário, e ele, já conhecedor da teoria formal do direito, né, teoria geral do direito, entendia que o direito deveria ser interpretado por premissas exclusivamente jurídicas.
E a partir disso ele criou a sua obra, a Teoria Geral do Direito Tributário, né? Ou, melhor dizendo, uma teoria formal do direito tributário, onde ele tentava estipar no direito tributário, né, a influência econômica, a influência, sobretudo, da ciência das finanças. Isso, na época, não gerou um impacto tão rápido, mas acabou impactando muito grandes autores brasileiros, né, como, por exemplo, José Sotomayor Borges, o próprio Jaltariba, né? Eu diria que o Jaltariba foi um grande difusor das ideias aí do Becker, né? Becker, que era um professor mais discreto, ele nunca chegou a lecionar, era um advogado. Sempre foi advogado e pesquisador, né? Autônomo, né? Era um advogado em Porto Alegre, né? Tava fora do circuito. Fora do circuito. Nem participava dos eventos, nem nada. Publicou o livro lá, mais com um desabafo, né? E se manteve no Rio Grande do Sul. E aí esse livro começou a repercutir muito, especialmente também pela influência keynesiana, que passou a repercutir, especialmente na escola da PUC São Paulo. Né? A escola da PUC São Paulo ela foi muito influenciada na década de 60 pela obra de Kelsen. Né? Não só no direito tributário, mas também no direito administrativo e no direito constitucional. E o Jaltariba acabou pegando essa influência e trazendo para o direito tributário. É claro que a ideia de aplicação de Kelsen e, naturalmente, de outros autores formalistas, né, da teoria geral do direito, da lógica jurídica, fazia muito sentido no ambiente de ditadura militar, né, onde você analisava mais a forma do que o conteúdo das normas. Né? Então, era um momento aí que você dava mais atenção à estrutura formal do direito tributário. E o Becker foi o catalisador desse formalismo, né? Dessa atenção maior às formas, né? À separação do direito tributário em relação à ciência das finanças, da autonomia didática do direito tributário, não a autonomia científica, que era uma visão europeia e alemã da questão de autonomia. Então, ele foi responsável por várias contribuições. Mas uma delas foi a questão paradigmática da separação expressa entre os estudos jurídicos do direito tributário e os estudos econômicos. Isso acabou influenciando vários autores e fortaleceu bastante a construção posterior da escola da PUC São Paulo. Então, professor, aproveitando a sua deixa, agora a gente já pode falar nesse período pós-CTN, pós-criação das cátedras. Aqui a gente já está falando de escolas, surgimento de escolas, né? O senhor me falou aí da PUC, já tem uma linha, não é verdade? Já tem um autor de cabeceira. Como que se deu isso, né? Essas escolas assim, pré-88? Olha, assim, falar em escolas no desenvolvimento de uma disciplina jurídica ou até mesmo científica, a gente tem que tomar um pouco de cuidado sempre quando a gente fala em escolas. Né? Porque dependendo do contexto em que a gente analisa, essa ideia de escola ela tem um significado distinto. Se for pegar, por exemplo, o campo da filosofia, né, e de outros campos das ciências sociais, a ideia de escola ela se remete a doutrinas, né, conjuntos de conhecimentos que são adotados por determinados autores com as mesmas premissas metodológicas, epistemológicas, com opiniões harmônicas, né? Em alguns casos, no direito também podem ser considerados por estudos que são desenvolvidos ao redor de uma cátedra jurídica, né? Por algum professor de renome que começa a desenvolver estudos, por grupos de estudiosos que começam a desenvolver estudos também, começam a ensinar, não apenas a estudar, né? Então, eu prefiro uma interpretação mais ampla da ideia de escola, especialmente porque no Brasil a experiência brasileira ela não se confunde com a experiência europeia. Se pegar, por exemplo, a experiência alemã e italiana, elas são experiências de escolas que são bem distintas umas das outras. Por exemplo, na Itália nós temos aí escolas ligadas a cátedras, né? Então, cada cátedra tinha a sua escola, ou seja, os estudiosos que se desenvolviam na época ao redor de catedráticos, né? Alguns influenciados por outros catedráticos ou não, né? No Brasil, isso ocorreu de forma distinta, né? Então, dá para dizer que houve um surgimento de escolas à brasileira, né? À luz de uma cultura brasileira de direito tributário própria, né? O direito tributário ele passou a ter características diferentes em relação à experiência europeia e isso repercutiu também na formação das escolas, né? Alguns autores até mesmo são reticentes em reconhecer a ideia de escola do direito tributário para o Brasil, né? Porque se identificam a ideia de escola como uma experiência teórica, epistemológica, e não ligada a uma cátedra, né, ou um instituto de pesquisa, por exemplo, ou de ensino. Eu prefiro uma interpretação lata, ampla, que permita que a gente possa englobar várias situações com a acepção de escola. E aí, nós podemos dizer o seguinte, escolas mesmo,
as primeiras, que nós podemos dizer assim que são escolas mesmo, eu posso identificar por 2 aspectos. Primeiro, né, o desenvolvimento de estratégias de estudo próprias, particulares, e também o desenvolvimento de estratégias de ensino particulares. Não apenas o estudo, mas também a estratégia de ensino do direito tributário. Então, com essas premissas básicas, eu desenvolvo mais algumas outras, mas pelo menos essas básicas, eu posso dizer que a escola original seria a escola da USP, né, especialmente em relação à contribuição do Rubem Albos Nogueira, né, que naturalmente teve uma contribuição muito forte também pelo fato de ser a primeira disciplina jurídica, né, mencionada numa faculdade de Direito, e ele era um autor profundamente influenciado pela experiência alemã, e acabou atraindo também estudiosos que tinham a predileção pelos estudos relativos à experiência europeia, estrangeira, mas principalmente europeia, né? Também estudos que se conectavam à realidade, não apenas à teoria, e tinham uma certa atenção aos aspectos econômicos do direito tributário. E o próprio Rubem Albos Nogueira, ele tinha uma certa tendência a aplicar os pressupostos metodológicos desenvolvidos pelo Miguel Reale, né, visão filosófica jurídica do Miguel Reale, aquela visão tridimensional do direito. Do culturalismo. Isso acabou influenciando bastante a produção do Rubem Albos Nogueira e de quem estudou com ele, né. O Rubem Albos Nogueira também foi responsável direto pela criação do Instituto de Pesquisa, que funcionava junto com o Departamento do Direito Financeiro, na USP, que até hoje é conhecido como Instituto Brasileiro de Direito Tributário, né, que foi criado pelo Rubem Albos Nogueira. Esse instituto também reuniu vários estudiosos da época que contribuíram muito para essa ideia, essa metodologia, esse estilo da USP. É um estilo que trata de casos práticos, que se atém ao fenômeno econômico, que se atém à experiência europeia, né, especialmente à influência alemã. Se for pegar a estrutura curricular da disciplina de tributário na USP, e pegar os estudos do Rubem Albos Nogueira na época, quando ele montou essa grade curricular, você percebe que tem uma influência muito forte da experiência alemã na formação da grade curricular da disciplina, da ementa da disciplina de tributário no Brasil, na USP. Então dá para dizer que ali havia uma escola, né, que havia uma estratégia de estudo, mas também uma estratégia de ensino própria, né, particular. E isso se identifica também com muita clareza na PUC São Paulo, logo na sequência. E uma questão aí de poucos anos de diferença, surge aí na PUC São Paulo, graças ao professor Jaldo Tariba, né, a escola da PUC São Paulo também com um método de estudo e de ensino próprios, particulares, que era um método mais ligado ao formalismo, né, ao keynesianismo, né, defendia essa separação entre o direito tributário e a ciência das finanças, influenciada por vários autores como Kelsen, Alfredo Augusto Becker, Norberto Bobbio, Lorival Villanova, entre outros autores, né? O próprio Jaldo Tariba tinha uma estratégia de difusão do ensino muito particular, né? Ele começa ele cria curso de especialização em direito tributário na PUC São Paulo. Esse curso começa a dar uma grande difusão para os estudos tributários da PUC São Paulo, né? O ensino de tributário do método da PUC São Paulo começa a ter uma difusão muito grande no Brasil. Vários estudiosos de fora de São Paulo vão para São Paulo estudar na pós-graduação da PUC São Paulo, né? E aí eu posso colocar vários autores aqui que contribuíram nesse contexto. O Roque Carrasa, o professor Paulo de Barros Carvalho, o próprio José Sotomayor Borges naquele período contribuía muito para a pós-graduação da PUC São Paulo. Houve também um grande intercâmbio científico entre autores europeus, especialmente de língua italiana e espanhola, e brasileiros e latino-americanos também. O Giuliani convidou vários autores latino-americanos e europeus para virem lecionar nos cursos deles. Marco Aurélio Greco, na primeira fase da sua construção doutrinária, o Aires Fernandino Barreto, também uma grande contribuição. E vários autores, Sacha Calmon Navarro Coelho, também teve essa participação na época, e vários autores que começaram a se desenvolver, estudar e aplicar essa metodologia de estudo e ensino do direito tributário particular da PUC São Paulo, e começaram a difundir essa metodologia. Em um dado momento, dá para dizer que a escola da PUC São Paulo acaba sendo mais bem sucedida do que a escola da USP. A difusão, né? Tinha um perfil empreendedor, né, muito forte.
e tinha uma estratégia de difusão muito interessante, né? Ele fazia questão de difundir o método, né? Através da pós-graduação, né? E através de uma harmonização teórica maior, né? Os estudiosos da PUC São Paulo tinham uma harmonização metodológica mais forte, mais keynesiana, ao contrário da USP, que tinha uma liberdade de investigação bem maior, não havia necessariamente uma harmonização metodológica, haviam temas de interesse comuns na USP e no IBDT, por exemplo, né? E aí, nesse meio tempo, também surge, ao redor da USP, né? Da PUC São Paulo, perdão, o Instituto de Direito Econômico, acho que o IDEP, né, que depois viraria o Instituto Jalal Taliba, né, que também favoreceu a difusão de estudos da escola da PUC São Paulo, né, e também, ao mesmo tempo, mais ou menos na década de 70, surge o IBET, né, que originalmente foi criado, salvo engano, pelo Fábio Fanucchi, pelo Rubens Gomes de Souza e também pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que depois se tornaria o presidente, né, do Instituto, né, que é a história vocês conhecem muito melhor do que eu, né. E, na verdade, o próprio IBET também favoreceu muito, né, a difusão dos estudos da PUC São Paulo, mas já sob um direcionamento da estratégia, ou melhor dizendo, dos pressupostos epistemológicos e metodológicos do professor Paulo de Barros Carvalho, que, de certa forma, nunca se afastou das premissas gerais construídas pela escola da PUC São Paulo, pelo Jalal Taliba, né? Sim, inclusive a estratégia de difusão tal é muito parecida, né? Só ganhou uma... escalou. Maior. Exato, escalou. Pode dizer que o professor Paulo de Barros era discípulo, né, do professor Jalal Taliba, né? E, de certa forma, ele acabou também absorvendo, né, essas influências, né, essas estratégias de difusão muito bem desenvolvidas, né, e acabou também implementando isso no IBET, né, com a criação de pós-graduações. O próprio grupo de estudos do IBET, do professor Paulo de Barros Carvalho, também teve um papel muito grande na difusão do método do que hoje nós conhecemos como construtivismo lógico-semântico, né? Então, de certa forma, o professor Paulo de Barros Carvalho dá continuidade, né, a essa tradição que se construiu através do professor Jalal Taliba, né? Na PUC São Paulo, no IBET, na USP também, né? E aí nós temos aí duas escolas, né? Claro que não dá para dizer que a produção teórica se dava através dessas escolas exclusivamente. Nessa época, década de 70, 80, nós tínhamos autores autônomos, livres, né, que não necessariamente compactuavam totalmente com as contribuições da USP e da PUC São Paulo. Aí temos lá, por exemplo, o professor Hugo de Brito Machado, o professor Luciano Amaro, o professor Ives Gana Martins, da Mackenzie, o professor Fábio Fanucchi, né, que faleceu também cedo na época, o professor Bernardo Ribeiro de Moraes, o Eduardo Marcial Ferreira Jardim, Djalma de Campos, vários outros autores, né, que acabaram tendo produções independentes, né, com a sua própria contribuição. Né? E no Rio, não. Ideia, uma coisa que nós no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro também. Tivemos vários autores aí. Não, né? Autores isolados sim, mas não chegou a formar uma escola, né? Aí que está. A questão da escola é uma reflexão que eu sempre mantive, assim, porque ela sempre me incomodou um pouco. Assim. Eu penso, assim, que a grande chance da contribuição de uma escola de direito tributário, ela teve o seu grande potencial com o Amílcar de Falcão, que realmente faleceu cedo. Um teórico muito diferenciado para a década de 50. Ele era realmente muito diferenciado mesmo. Foi uma pena que ele faleceu tão cedo. Ele tinha realmente um potencial de criação de uma escola muito particular, germanista, mas ele faleceu muito cedo. Isso dificultou um pouco a tradição de estudos tributários como uma escola do direito tributário ou do direito financeiro na época. Também tem um detalhe, né? Para você ter uma escola de direito tributário, não basta que você desenvolva estudos próprios, é preciso que você queira criar uma escola e difundir essa escola. Isso nem todo o estudioso quer. Essa é uma questão. Tem que ter aquela ambição de construir uma escola própria. Isso se observava, né, de certa forma, no Jalal Taliba, por exemplo, e também no professor Paulo de Barros Carvalho. Então, havia uma ideia de difundir uma escola. O professor Romo Balso Nogueira também, com o IBDT, com a criação da grade curricular baseada na experiência alemã, por exemplo, difusão desses estudos. Então, havia uma ambição de se criar uma escola e se estudar e ensinar o direito tributário do seu particular ponto de vista, o que não se identificava com muitos autores de forma tão clara. Então ou seja, não se afasta a importância da contribuição científica de autores que não se alinharam perfeitamente a essas escolas. Era muito mais uma opção estratégica do que uma contribuição maior ou menor ao direito tributário. Isso é um detalhe importante. Vou pegar, por exemplo, o próprio Alfredo Augusto Becker. Ele escreveu um livro, mas foi divisor de águas. Ele não chegou a se filiar expressamente. Né? Claro que você for analisar, ele tinha muito mais conexão com a escola da PUC São Paulo. Né? Mas ele não dá para dizer que ele era um
um adepto, né, na escola da PUC São Paulo. Não, ele é um precursor, né? Precursor, né? E aí nós temos aí o próprio Aulimar Baleiro, né, o Milton de Falcão, do Rio de Janeiro, o Gilberto Liacanto, que era mais advogado também, né? O IBDF, que tinha muitos grandes tributaristas, estudiosos de direito financeiro, especialmente advogados, professores na UERJ também, na época também, tinham contribuição relevante, o Flávio Bauer Novelli, mas não tinha essa pretensão de ter uma escola, de criar uma escola, essa é a questão. A ambição de ter uma escola própria. E aí, claro, que existe toda uma dinâmica, uma logística, porque você ter uma escola, não basta só você estudar e lecionar o direito tributário, você tem que ter discípulos, você tem que ter pessoas que estejam dedicadas também a aplicar e ensinar o método que você desenvolveu, né? Ou até mesmo aplicar e melhorá-lo, né? Isso você via com muita mais clareza na PUC São Paulo e também, naturalmente, com o professor Paulo de Barros Carvalho, do que até mesmo na USP, né? De forma muito mais amadurecida, inclusive. Estratégias bem mais arrojadas, né? Então, no Rio de Janeiro, haviam grandes autores, mas não havia essa ambição tão clara de ter uma escola do direito tributário. Então, para você ter uma ideia, o catedrático do direito tributário, de direito financeiro, da década de 80, comecinho da década de 90, foi o Flávio Bauer Novelli, mas não se identificou ali uma escola, não porque o autor não era profundo, mas sim porque não havia, talvez, essa ambição de criar uma escola própria, né? Com discípulos que vão defender e desenvolver o seu método de estudo a partir de premissas epistemológicas e metodológicas próprias, né? E aí assume, em meados da década de 90, o professor Ricardo Lobo Torres. Aí sim, dá para dizer aí que realmente começa a se desenvolver uma premissa de escola, né? Não com uma ambição tão clara do professor Ricardo Lobo Torres, mas, sobretudo, através dos seus discípulos atuais. O professor Ricardo Lobo Torres tem uma contribuição bastante original, né? Já desenvolveu um movimento de pós-positivismo, né? Com as suas teorias sistemáticas, né? Com a sua contribuição aos direitos humanos e à tributação. Era um grande germanista, né? Um grande leitor do direito tributário alemão. Né? E isso acabou também influenciando muito a sua contribuição. Né? E dá para dizer que hoje em dia dá para entender que o Rio de Janeiro tem uma escola própria, aí, bastante baseada na questão dos direitos humanos. Não só do Ricardo Lobo Torres, temos outros autores ali, né? O Aurélio Pitanga Seixas Filho, entre outros autores também, né? O Adilson Rodrigues, o Adilson Pires. Felipe, você quer perguntar alguma coisa? Hoje em dia temos aí vários autores aí que acabam pegando esse fio da meada da ideia de direitos fundamentais e tributação, especialmente na UERJ. Sim. Então, dá para dizer que ali há uma escola. Né? Surgiu no pós-88, né? Felipe, pode perguntar. Eu queria saber se é possível a gente dizer que hoje no Brasil a escola mais difundida, ou talvez a mais conhecida, ou talvez até a mais clara que se tenha, se seria mesmo o construtivismo lógico-semântico, né, construído pelo professor Paulo e ao redor do professor Paulo, né, principalmente considerando que eles conseguiram a façanha, né, de ter um curso de pós-graduação ligado a um instituto, né, ligado ao IBET, que, salvo engano, é o único curso de pós-graduação em Direito que não está vinculado a uma instituição de ensino, né, mas um instituto que nasceu com outras finalidades, mas aí que vieram com esses cursos de pós-graduação, com toda essa difusão que o senhor falou. Bem, na verdade, assim, o IBDT, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, atualmente ele também não é mais um instituto vinculado à USP, né? É verdade. E ele tem também cursos de atualização, de especialização, né? E ele é claro que ele formalmente não é um instituto vinculado à USP por questões regimentais, né? Mas a gente acaba ligando de forma muito clara, né, a construção do IBDT à construção da USP, né? Especialmente dos autores aí que foram ligados, né, ao professor Rubem Barbosa Nogueira, como o Alcir Jorge Costa, o Luiz Eduardo Schweig, né? Entre outros autores, não apenas vinculados ao USP, mas ao IBDT, né? O Brandon Machado, né? O professor Guy de Ville Rottman também, o professor Paulo Beckstrom Bonilha, né? Inclusive foi meu orientador no doutorado, né? Mas em termos assim de visão clara de escola mesmo, de direito tributário, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que realmente a escola do construtivismo lógico-semântico é a mais desenvolvida. Em termos, não estou me referindo à importância e profundidade da produção acadêmica, mas sim à estruturação como escola, né? Eu sempre defendi que é possível que uma escola tenha uma produção relevante, mas é possível também que um autor individual tenha uma produção relevante também. Exemplo, Becker. Né? Exato. Professor, para a gente poder encaminhar para o final, e nossa gravação já vai longa,
A gente começou conversando ali desse surgimento das escolas, né? O senhor identificou ali, principalmente na USP e na PUC, calcado no Rui Barbosa Nogueira no primeiro caso, Giralda Taliba no segundo, e daí, lógico, com autores que surgiram no seio dessas escolas, lá na década de 70, 80, e aí nós chegamos na Constituição de 88. Eu gostaria que o senhor desse para nós uma pitadinha aí da situação contemporânea, né, fruta aí de todo esse desenvolvimento da década de 90, dos anos 2000, e aí para a gente encaminhar o encerramento com essas reflexões. Olha, a Constituição de 88, ela teve um papel muito importante no desenvolvimento dos estudos tributários da década de 90 e até mesmo do século XXI, né? Os últimos 20 anos do século XXI. Os primeiros 20 anos do século XXI. Dá para dizer assim que os trabalhos tributários, eles começam especialmente com os debates que levariam à Constituição de 88, né, com o projeto, né, Afonso Arinos, né, do qual teve grande participação dos tributaristas da época. Eu me recordo que, eu acho que, se não me engano, o Instituto de Advogados de São Paulo, liderados na época pelo professor Ives Ganda Martins, teve o papel aí de reunir os tributaristas principais da época, alguns dos principais, para formular, né, o capítulo tributário da Constituição. Então aí participaram os principais tributaristas da época, né, e acabaram fazendo a redação do capítulo tributário da Constituição, né? E os próprios trabalhos, né, dos debates que levaram, né, a criação da Constituição de 88 teve uma participação muito forte de grandes tributaristas. O Alcir Jorge Costa, o próprio Giralda Taliba, o Hugo de Brito Machado, quem mais? Vários outros, né, grandes tributaristas da época foram chamados a dar opinião, né, a contribuir para o desenvolvimento do capítulo tributário da Constituição. E claro que a Constituição de 88 ela já foi criada num ambiente diferente da produção das décadas de 70 e 80, né, que já era um ambiente já permeado pelo pós-positivismo, pelo constitucionalismo europeu pós-guerra, né, que alguns chamam aí de neoconstitucionalismo, né, pela elevação do papel do guardião da Constituição, do STF, da elevação dos direitos fundamentais ligados à tributação, da majoração da matéria tributária prevista expressamente na Constituição, de forma mais sistematizada ainda. É claro que bastante influenciada pela Emenda 18 ainda, mas bem mais amadurecida, ligada expressamente ao artigo 5º da Constituição. Então, esse perfil diferenciado ele acaba refletindo na produção tributária brasileira da década de 90 e no século XXI também. É claro que a Constituição de 88 também ela aprofunda visões metodológicas, né? A escola da PUC São Paulo, por exemplo, ela se manteve fiel às premissas desenvolvidas na década de 70, 80 do século XX, especialmente pela defesa da Constituição, né, como imutável em muitos aspectos tributários, né? A visão do Giralda Taliba era muito forte nesse sentido de uma Constituição super rígida. Isso influencia a produção da PUC São Paulo na década de 90. Começa a ver também o surgimento dos sub-ramos do direito tributário na época, tributário penal, o direito processual tributário começa a se desenvolver mais, né, nesse período, né, com alguns autores que começam a desenvolver estudos, especialmente em meados da década de 90, né, o professor James Marines, por exemplo. Há também uma preocupação aos direitos fundamentais ligados à tributação, né. Nessa época começa a haver alguns estudos no Rio de Janeiro também, ligados aos direitos humanos e tributação, pelo professor Ricardo Lobo Torres, pelo Alberto Nogueira, o José Marcos Domingos de Oliveira, e vários outros autores do Rio de Janeiro também, começa a dar uma ênfase muito forte à ideia de direitos fundamentais e tributação. A USP e a PUC São Paulo, elas começam a ser mais, como é que posso dizer assim, mais heterogêneas nas suas produções acadêmicas, né? Especialmente em meados da década de 90, né? O falecimento do professor Giralda Taliba em 94, por aí, gera uma quebra, né, na escola da PUC São Paulo. E aí os principais autores da época, os principais titulares da época, que já eram titulares, eram o professor Roque Carrasa e o professor Paulo de Barros Carvalho. Depois temos outros titulares, né? Mas na época eram os professores que capitaneavam, né, os estudos tributários da época. Nós tivemos aí na USP também, né, com a aposentadoria do professor Rui Barbosa Nogueira, né, a titularidade do professor Alcir Jorge Costa, que ficou pouco tempo, na verdade, e logo se aposentou também. E aí veio o concurso no qual o professor Paulo de Barros Carvalho virou titular também, né. Ele já era titular da PUC São Paulo e passou a ser titular da USP também, né. Então, acabou havendo uma influência muito grande do professor Paulo de Barros na PUC, no IBET e também na USP, né, ou seja, tendo focos de estudos
sob a perspectiva do construtivismo lógico-semântico nas 3 instituições, né, no IBET, na PUC São Paulo e na USP. Oferece também, especialmente na USP, né, posso dizer assim, uma heterogeneidade muito maior nos estudos tributários. Você vai ter lá na USP lá, estudos ligados à PUC São Paulo, vai ter estudos ligados ao construtivismo lógico-semântico, vai ter estudos ligados à produção tradicional, da escola tradicional do Rubem Vaz Nogueira. Passa a ter um perfil mais heterogêneo, né? Ao mesmo tempo que a própria PUC São Paulo também passa a ter, né, um período um pouco mais heterogêneo, né? Até porque o professor Jataiba faleceu, então começa a haver aí uma produção que segue alguns autores mais ligados ao professor Roque Carrasa, né? Alguns autores mais ligados ao construtivismo lógico-semântico do professor Paulo de Barros Carvalho, né? Então começa a haver uma dinâmica maior, né, nas escolas aí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente, né? E surgem escolas em outros lugares do Brasil? É difícil dizer que escolas, assim, em outros lugares do Brasil, porque na prática, o ensino e a pesquisa do direito tributário nessas outras regiões, elas acabam sendo reflexos diretos, né, da produção paulista, né, paulistana ou carioca, né? Entendi. Temos focos muito bons de grandes tributaristas, por exemplo, em Minas Gerais, né? O professor Isabel Desi, o professor Sacha Calmon, vários grandes tributaristas que acabaram se desenvolvendo na PUC Minas Gerais, de Minas Gerais, na Federal de Minas Gerais também, o professor Marcelo Seba de Godoy, vários professores excelentes também na Federal de Minas Gerais. Temos grandes professores também no Nordeste. Hoje em dia, eu diria assim, que hoje em dia está muito diversificado. Não tem assim um lugar que se desenvolve mais de tributário como pesquisa. Mas é evidente que, historicamente, os polos principais continuam sendo Rio de Janeiro e São Paulo. Porque foi lá que surgiu tudo, e até hoje continua se estudando de forma muito forte, esses campos do conhecimento. Hoje em dia, claro que nós temos aí uma variedade enorme de temas que passam a ser estudados, né? Claro, por influência do pós-positivismo, do neoconstitucionalismo, da globalização, da questão do meio ambiente, das novas tecnologias. Aí começa a haver também um retorno à chamada interdisciplinaridade, né? Você começa também a ter uma visão mais aberta também à análise econômica do direito tributário. Começa a haver também, especialmente pelos novos padrões contábeis, há um diálogo maior, há um retorno até mesmo do direito contábil e da contabilidade e sua influência no direito tributário, né? Que antes isso era um tabu, hoje já se fala de forma bem aberta, até mesmo por estudiosos da PUC São Paulo, né? Que foram mais refratários a essa questão, né? Dá para dizer que hoje em dia os estudos tributários eles estão bem mais ricos, né? Heterogêneos, né? Ligados a vários campos do conhecimento, né? Evidentemente que a escola que melhor se destacou nesse ponto de pressuposto de harmonização epistemológica e metodológica, não há dúvida alguma que foi a escola do professor Paulo de Barros Carvalho, né? É claro que amadurecendo estratégias que foram desenvolvidas pelo professor Jataiba, né? Desenvolvendo o seu grupo de estudos, né? Com grandes estudiosos ligados e dedicados também a aperfeiçoar e aplicar a metodologia desenvolvida e a visão epistemológica desenvolvida pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Não há dúvida que a escola do construtivismo lógico-semântico adquiriu um grande destaque, né, na cultura tributária nacional. Um exemplo são vocês mesmos, né, que são professores do IBET. Né? É verdade. O IBET hoje em dia tem no Brasil inteiro. Né? Aqui em Londrina teve um polo forte. O professor Paulo de Barros Carvalho, do grupo de estudos dele, né? Também, naturalmente, seguindo uma tradição que já existia em Jataiba, né? Mas hoje em dia dá para dizer que está bem... Tanto em relação a matérias, né, de estudo, assim, a métodos, e também geograficamente está bastante espalhado no Brasil, né? O Paraná tem grandes autores, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Bom, o professor Humberto Ávila surgiu. O professor Humberto Ávila. No Rio Grande do Sul tem grandes autores, o professor Humberto Ávila, o professor Paulo Caliendo, o professor Leandro Pause, nossa, grandes autores dedicados ao estudo tributário. Né? Hoje em dia o professor Humberto Ávila já está mais em São Paulo, né, naturalmente, mas nós temos aí uma tradição forte de estudos no Rio Grande do Sul. Não apenas no Rio Grande do Sul, no Paraná, nós temos lá o professor José Roberto Vieira, na Federal do Paraná, a professora Bettina também, no PEMAC. Tem o professor André Foloni fazendo um grande trabalho na PUC. O André Foloni na PUC Paraná, temos o James Marins, também no âmbito do processo tributário, né? É um dos grandes autores do processo tributário no Brasil. Né? E
temos muitos autores mesmo também, Minas Gerais, Nordeste, né? O Nordeste também é sempre muito rico, Pernambuco, José Sotomor Borges, na tradição de José Sotomor Borges. Temos grandes autores ali também em Pernambuco, no Recife, na Federal do Pernambuco, na Católica de Pernambuco também, na Bahia. Bem. Hoje em dia está diversificado, não é? É verdade, hoje em dia está espalhado. Isso também é favorecido pela criação de programas de pós-graduação em estrito senso. Isso é importante lembrar. Com a criação de programas, a difusão maior de programas de pós-graduação em estrito senso, não apenas de especialização, alto senso, é mais fácil que hajam estudos mais profundos em direito tributário, em termos acadêmicos. Então, a difusão de programas de pós-graduação em estrito senso e o ensino e pesquisa de direito tributário nesses programas facilita muito, né, o avanço de estudos tributários nessas regiões. Na Federal do Ceará, por exemplo, com o professor Hugo de Brito Machado, o Edivaldo Brito lá em Federal da Bahia, né, com o Paulo Pimenta. Né? Exatamente, o Paulo Pimenta, exatamente. Professor, olha, eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto que eu aprendi na nossa conversa de hoje. Né? Eu vou abrir para o senhor fazer uma reflexão final, a gente para encaminhar aqui o encerramento. Eu também vou abrir para os nossos companheiros aqui, o Felipe, o Edival, mas eu quero dizer o seguinte, a gente começou a gravar tarde hoje, né? O pessoal vai ouvir em qualquer horário, mas a gente está gravando tarde, já passamos, estamos na madrugada, assim, mas eu tô, assim, abismado com o tanto que a gente aprendeu aqui nessa conversa. E a pena é que eu sei que a gente poderia conversar muito mais e aprofundar muito mais ainda sobre esses temas. Então, eu vou deixar o senhor fazer as palavras finais, professor Jefferson. Eu gostaria de ouvir o Felipe e o Edival para uma despedida e considerações finais. Por favor, Felipe. Não, Carlos, eu concordo 100% com o que você falou. Né? Já faz, se a gente for colocar aqui em tempo bruto, já faz 2 horas que a gente está gravando e passou assim, voando, né? Foi uma verdadeira aula. Um tema que com certeza vai longe. Me deixou empolgado aqui, confesso que eu nunca tive muita curiosidade assim, de estudar a história da doutrina, né, do direito tributário, e me despertou agora o interesse, né, sobre esse tema. Com certeza eu vou atrás de material sobre isso, começando pelo livro do professor Jefferson, né, obviamente. Eu recomendo fortemente. Não, com certeza. Algo... Com certeza. Eu só queria fazer uma última pergunta, né, até para encerrar, até já aproveito e me despeço aqui. Eu falei, professor, é um tema peculiar, né, é uma linha de pesquisa diferente, você não vê estudioso sobre estudiosos, né? De onde que surgiu esse interesse de fazer uma pesquisa sobre a história do direito tributário do Brasil, né? De onde que surgiu o seu gosto disso? Eu já aproveito, fico aqui, agradeço o convite, né? Foi muito proveitoso, gostei muito da sua presença, gostei muito de ter participado desse episódio. Obrigado, Felipe. Olha, na verdade, assim, eu diria o seguinte, cada estudioso do direito tributário ou de qualquer ramo do conhecimento, ele tem que aliar, né, as suas predileções pessoais, né, as suas afinidades naturais, porque isso fortalece, né, a investigação do objeto de pesquisa. Então, assim, eu acho fantástico quando eu tenho um estudioso que tem um cabedal, por exemplo, de conhecimentos contábeis, que resolve estudar o direito tributário, ou até alguém tem um forte conhecimento econômico e vai estudar o direito tributário, ou mesmo quem tem uma grande facilidade com a semiótica, por exemplo, com a filosofia da linguagem, como é o caso dos estudiosos que aplicam, né, o construtivismo lógico-semântico e aplicam isso ao direito tributário. Eu diria que é muito mais uma questão de preferência pessoal. Cada um de nós podemos contribuir para o direito tributário de acordo com as nossas capacidades, facilidades, preferências, até diríamos assim, talentos, né? Tem um cara que é um bom físico e pode contribuir isso para o direito tributário, sob perspectiva de teorias da física. Tem um cara que tem conhecimento contábil, pode contribuir com o direito tributário pela perspectiva contábil, e assim por diante. Eu sempre tive uma certa paixão pela análise histórica, né? Sempre tive. Então isso é muito da minha visão pessoal mesmo, assim, da minha formação. Até cheguei a iniciar o curso de História, mas acabei abandonando antes mesmo de começar o curso. Talvez um dia eu volte. Mas eu acredito que é muito mais uma questão pessoal. As minhas influências maiores no estudo do direito tributário histórico, assim, eu diria que foram o professor Alcide Jorge Costa. Eu fiz algumas entrevistas com ele na época, mais de 10 anos atrás, e isso me gerou assim, um impacto enorme, assim, porque não foi apenas um estudioso da história do direito tributário, mas sim ele foi uma testemunha, né? Ele foi estagiário do Túlio Ascarelli.
Então, é uma visão muito diferente de que nós como estudiosos da história do direito tributário, temos de analisar o objeto de uma distância. E eu posso dizer assim que também muito colaborou especialmente pelos meus primeiros estudos, foi o professor Jones Marins, né, que me incentivou muito, identificou essa tendência da minha investigação histórica e impulsionou muito, incentivou muito a minha pesquisa. O professor Roberto Ferraz também, não posso deixar de mencionar, em Curitiba, o professor José Roberto Vieira, né? Então, e em São Paulo, o professor Alcir Jorge Costa, o professor Guilherme Billy Rothman, o professor Paulo Bonilha, Celso Bergson Bonilha, o professor Luiz Eduardo Schwery, são pessoas que acabaram me direcionando muito nessa análise histórica do direito tributário, mas, na verdade, era muito mais uma predileção pessoal minha, né? É uma vocação que eu tinha para analisar a questão da sua perspectiva histórica, não linear, né, tentando analisar sobre a sua complexidade, né, tentando enxergar os vários lados do poliedro que é o direito tributário, e acabou levando a investigações que resultaram nesse livro, né, na minha tese, né, nos estudos que eu faço até hoje. Né. Eu não consigo deixar de fazer uma conexão histórica em todos os trabalhos que eu faço, até hoje. Muito bem, Edival. Carlos, Felipe, Jefferson, eu achei um tema interessantíssimo e mais do que interessante, um tema riquíssimo. Poderíamos ficar horas aqui e tenho certeza que ainda teríamos muito a desenvolver sobre a história da doutrina do direito tributário. Só quero agradecer, fico muito honrado por ter participado desse episódio e ter aqui aprendido muito, e quero fazer mais um agradecimento ao professor Jefferson, que nos deu uma verdadeira aula aqui sobre um tema muito interessante, e eu acho que ainda tem que o professor dá um pontapé muito grande para um desenvolvimento desse tema que ainda não é muito desenvolvido no Brasil, se não me falha a memória, se me corrija se eu estiver errado. Obrigado, Edival. Na verdade, assim, o estudo disciplinar do direito tributário como ciência mesmo realmente, não me recordo de outra obra que tenha analisado assim da minha perspectiva de estudo, até porque isso justifica uma tese de doutorado, né? Então, isso acabou levando. A questão da originalidade realmente foi uma questão que eu levei muito a sério quando fui elaborar minha tese de doutorado. Agora, o que nós temos no Brasil é a história da legislação tributária, por exemplo, temos bons livros, né? A história do contexto socioeconômico, político da tributação no Brasil, nós temos boas obras também. Temos também bons trabalhos sobre a história de alguns institutos do direito tributário, que são bem elaborados, né? Com boas pesquisas, obras de referência, mas assim, a história doutrinária mesmo, realmente eu não me recordo de ter visto nada parecido. Bom, professor, então eu gostaria de, em nome de todos da equipe aqui do Tributário ao Pé do Ouvido, agradecer a sua presença, né, dizer que ficamos muito felizes com o aceite do convite, e eu deixo o senhor encerrar com palavras finais e a gente já dá um até logo, até um próximo episódio para os nossos ouvintes. E professor, já fica convite para daqui a alguns meses a gente gravar um outro episódio sobre a história do tributo. Então, assim, já fica aí o convite, né? Eu não sei se o senhor vai aceitar ou não, mas eu já gostaria de convidar aí agora para uma história do tributo, começando já no começo da Sociedade Humana, na pré-história, pode ser, beleza? Claro, aceito já de antemão já o convite, Carlos. Será um prazer e uma honra falar mais um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto. Tá ótimo, então, professor. Só encerrando então as minhas considerações, eu queria agradecer muitíssimo aí a você, Carlos Renato, pelo convite muito gentil, ao Felipe, ao Edival também, as perguntas sempre muito pertinentes, gostei muito de participar do podcast, e espero que todos gostem, né, de ouvir um pouquinho sobre esse tema que não é tão comum, né, na pesquisa tributária, mas é um tema que realmente me agrada muito, é um tema que eu sou apaixonado, né, eu sempre tento nos meus trabalhos aí dar uma veia histórica, né. Eu acho que é uma forma de contribuir também para que a gente consiga entender melhor por que nós estamos nesse patamar nos estudos tributários hoje em dia, né? Então, acho que a análise histórica ela tem uma importância grande nesse sentido, né? Para facilitar a nossa visão reflexiva e crítica e para melhorar nossos estudos para o futuro também, né? Uma visão prospectiva. Então, eu agradeço muito aí a oportunidade, né? O gentil convite, para mim foi uma honra também participar desse podcast, né? E aí eu espero que todo mundo tenha gostado aí das nossas intervenções. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Até.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.